Então, a gente trouxe essa ideia de fazer o primeiro podcast da clínica, pensando em trazer um material informativo para os pacientes e para profissionais da saúde. Nós escolhemos alguns temas que consideramos mais importantes, como o lipedema, que é uma doença ainda pouco conhecida, obesidade e endometriose. Então, essa conversa ela vai ter uma questão multidisciplinar, porque teremos a nutricionista, a Luísa, teremos uma profissional de educação física, a Cris, e teremos uma enfermeira especialista em estética avançada, que é a Nicole. Então, a primeira doença que eu acho que eu gostaria de começar a falar é o lipedema, que é uma doença que ela já vem descrita na literatura desde a década de 40, mas é uma doença que entrou foi criado um CID para ela, foi denominado como doença mesmo em 2019, então faz apenas 5 anos. E é uma doença que gera muito desconforto para a vida das mulheres e a incidência no Brasil é em torno de 12%. Então, a cada 10 mulheres que nós vemos na rua, que nós atendemos no consultório, uma provavelmente vai ter lipedema e a gente vê um subdiagnóstico muito grande, né, dessa doença no consultório, sendo ela como uma doença que tem um impacto na qualidade de vida muito grande para essas pacientes. Achei. Uma das questões importantes da gente falar do lipedema é que é uma doença que não tem cura, né? É uma doença que a gente vai ter respostas favoráveis com o hábito de vida. Atividade física, alimentação saudável, manter uma qualidade de vida melhor, né? Nessas questões que a gente vê dentro do consultório, o que a gente mais vê é a dificuldade de trazer diagnóstico, né? Então, acho que a gente poderia levantar isso, falar como que a gente traz, como é que a gente faz, quais são os pontos importantes da gente visualizar no diagnóstico. E aí, se pudesse complementar aí, doutor Ivo, como que a gente poderia fazer o diagnóstico de uma paciente com lipedema? Sim, o diagnóstico é basicamente clínico, né? Quando eu comecei a estudar lipedema, eu fazia muito diagnóstico quando eu ia fazer a bioimpedância. A paciente estava em pé, usando o jalequinho, a gente olhava as pernas, a canela, a coxa, havia uma assimetria, né, da gordura, essa correlação alterada da gordura das pernas, do quadril, em relação ao resto do corpo, e desconfiava. Fazemos exame clínico. O que a gente vai observar no exame clínico? Uma desproporção da quantidade de gordura da região do quadril, coxa, glúteo e pernas, sem afetar os pés ou mãos em relação ao resto do corpo. Então, se a gente dividisse essa mulher em duas, parte de cima e de baixo, a gente colocasse em duas imagens diferentes, você diria que não é a mesma pessoa, né? Então, isso é uma característica bem importante do lipedema. Normalmente, ele é uma desproporção simétrica. Ou seja, sempre vai ter as duas pernas acometidas ou os dois lados do corpo acometidos. A gente não vai ter só uma perna acometida, o que é muito comum no linfedema, que é uma doença que é o diagnóstico diferencial importante para o lipedema, né? Não que elas não possam coexistir, mas o linfedema acontece no final, nos graus mais avançados do lipedema. E em relação ao exame de imagem, a gente tem a DEXA, que é a densitometria de corpo total, nós temos a bioimpedância, que pode auxiliar. Como diagnóstico diferencial dessa questão do linfedema, existe a linfocintilografia, que pode ser feita para a gente descartar o linfedema, né, como uma doença inicial junto do lipedema. Pensando já nessa questão de avaliação, já que a gente está falando do diagnóstico, existe avaliação corporal, né? Que a gente faz no consultório, tanto o doutor Ivo, ou até eu como nutricionista, a Cris também pode fazer e faz, né? Avaliação corporal. E o que de fato faz efeito ou tem eficácia no lipedema? O que a gente pode dizer hoje em dia que é o padrão ouro para a gente visualizar? A gente tem diversas formas de avaliação corporal, tem a bioimpedância, como o doutor Ivo já falou, que pode ser que ajude bastante, porque vai visualizar essa distribuição da gordura, onde que a gordura está localizada, mas por pacientes que têm lipedema ser muito edemasiadas, ela aumenta muito o percentual de gordura, né? Então, ela auxilia a gente, mas não é o padrão ouro. A gente também tem um adipômetro. O adipômetro, a gente como profissional aqui da educação física e também da nutrição, a gente está acostumado a utilizar, mas as pacientes com lipedema não é o ideal. Primeiro que elas são pacientes que sentem muitas dores, e aí o adipômetro, na grande maioria das vezes, é algo que não gera uma dor, mas para paciente de lipedema vai gerar. E aí a gente tem as circunferências, né, que é a fita métrica, que é uma questão que a gente consegue visualizar melhoras nítidas com a circunferência em si, né? Em relação à avaliação corporal, a gente precisa visualizar onde está essa distribuição de gordura, inclusive para a gente conseguir melhorar questões de treino, né, Cris? E aí, se tu pudesse complementar, o que hoje em dia a gente sabe sobre treino e lipedema?
Sim, relacionado ao exercício, não existe nenhuma contraindicação do exercício físico e do lipedema. O que a gente tem que cuidar é as limitações da paciente, os sintomas que ela tem de dor, de fadiga, de sensibilidade. Então, o ideal é que sempre a gente preze pelo princípio da individualidade. Antes de montar o treino, o ideal seria a gente fazer uma avaliação física, avaliar o quadro de sintomas da paciente, para depois disso a gente entrar com a prescrição do treinamento, pensando nesse princípio da individualidade e respeitando os limites da paciente. Na literatura a gente vai encontrar muito falando sobre exercícios em água, né? Hidroginástica, hidrobike, porque a compressão da água é muito importante para essa questão da circulação e da dor no lipedema. Então, na literatura, a gente encontra muito falar disso, de atividades em água. E o ideal é que a paciente esteja imersa na água. Então, a natação ajuda, mas se ela estiver, por exemplo, caminhando na água, a pressão daquela coluna de água tem um efeito importante sobre a dor do lipedema. Então, pessoas que, por exemplo, às vezes não podem ou não conseguem um horário para fazer hidroginástica, se ela tiver uma piscina em casa, no condomínio, só caminhar dentro da água já vai ter um efeito positivo. O bom é da água que não tem impacto. O ideal é sempre a gente evitar esses exercícios com impacto nessas mulheres que têm o lipedema, porque principalmente para as que estão em quadro de obesidade, principalmente nos graus maiores. Assim, a gente tem uma gama gigantesca de exercícios que podem ser executados tanto dentro da sala de musculação como fora, hidroginástica, pilates, yoga. Então, a gente sempre tem que respeitar o quadro de dor da paciente e as limitações dela. Muitas delas não vão ter acesso, por exemplo, a um local para fazer hidroginástica, então a gente tem que dar esse leque de opções para ela, porque o ideal é não ficar parado. O exercício físico faz parte do tratamento do lipedema. E existe um pouco de tabu nessa questão da atividade física de impacto, né? Sim. Porque você lê que não se deve fazer... pessoa com lipedema não pode ter exercício com impacto. Mas, na realidade, você não vai começar com essa paciente correndo, né? Não vai ter uma atividade realmente de alto impacto. Mas o que não impede que ela faça uma musculação leve, um pilates leve. Tudo vai ser muito adaptado. Sim. Né? Tem pessoas que, com lipedema que correm, que gostam de correr. A gente não vai contraindicar a corrida. Perfeito. Mas uma coisa importante do lipedema é a gente sempre prezar muito por evitar os excessos. Né? Então, a paciente vai correr, ela vai correr a quantidade de quilômetros de tempo que ela não sinta dor. Começou a sentir dor? Para. Essa paciente ela não deve exagerar, não deve ultrapassar os limites. Respeitar os limites do corpo dela, porque né? isso vai gerar mais inflamação, mais dor e vai piorar o lipedema. Sim. Então, essa questão da individualidade, do bom senso no tipo do treinamento, eu acho que é bem importante. Né? Sim, e outra coisa também é que mulheres com lipedema normalmente são mulheres sarcopênicas. Elas já têm pouca massa muscular. Aonde que a gente adquire massa muscular? Com exercício resistido, exercício com carga. Então, é bem importante elas fazerem a prática desses exercícios. A caminhada é importante, é muito importante, porque esse movimento da flexão plantar é o que vai ajudar no retorno venoso e melhorar a circulação. Mas a gente precisa que esse músculo da panturrilha seja forte para ele conseguir bombear esse sangue para todo o corpo. E aí vem a questão eu ia falar para você agora, da meia, né? Isso, tem a meia compressiva, né? Que vai auxiliar no retorno venoso, e com relação à sarcopenia, a gente também tem o auxílio da plataforma hoje em dia, né? Que tem é uma tecnologia adjuvante que tá para auxiliar a gente, e a gente pode fazer, inclusive, os exercícios em cima da plataforma. Ele vai melhorar a oxigenação muscular e vai ter um efeito lipolítico também. Tá, essa plataforma, Nicole, que tu fala é a plataforma vibratória? Vibratória, isso. Lá na minha clínica a gente tem uma equipe multidisciplinar, inclusive a gente tem a fisioterapeuta, né, vascular, que ela faz toda essa parte de atendimento com lipedema também. Acho que a Cris trouxe uma questão e falou sobre lipedema e obesidade. Acho que é bem importante a gente falar sobre algumas questões mais básicas em relação a... Não é toda paciente que tem sobrepeso e obesidade que vai ter lipedema. E não são pacientes eutróficas que não vão ter lipedema. Né? No consultório, tanto eu quanto o doutor Ivo, a gente consegue visualizar pacientes com 20 e poucos anos de idade, que às vezes são eutróficas, ou seja, não têm um sobrepeso, não têm uma obesidade, mas têm lipedema. Então, a gente precisa visualizar que o lipedema vai andar com sobrepeso mais com a obesidade, sim. Quanto mais peso eu tenho, mais lipedema eu terei. Mas isso também acomete as pacientes eutróficas, né? E aí tem grandes características, né? Paciente eutrófica tem uma perna diferente, mas ela não tem gordura, mas ela tem um formato de perna
diferente, né? É importante a gente lembrar que o lipedema, hoje em dia, a gente sabe que afeta membros superiores e inferiores, e na literatura a gente já sabe uma questão de abdômen, né? De tronco. Estão começando a Que a gente considerar que pode ser no abdômen também. É uma doença feminina, né? A gente tem poucos casos de homens na literatura, e a gente precisa lembrar que a gente tem algumas questões que a gente precisa trazer para paciente. Quais são as outras características de pacientes com lipedema, né? A gente fala da obesidade, do sobrepeso, da sarcopenia, a gente precisa falar também dessa questão das doenças articulares, a gente precisa lembrar que essas pacientes com lipedema, elas têm um cansaço extremo, uma fadiga muito grande. Então, isso também é uma característica, falta de atenção também. E outra coisa bem importante é a anemia. As pacientes que estão com lipedema, elas são anêmicas, né? Por uma questão de ter uma deficiência de micronutrientes muito grande. Muitas pacientes me procuram lá na clínica, principalmente para a parte estética, né? E, na realidade, a parte estética é um período lá na frente do tratamento. A gente precisa iniciar com um tratamento de antioxidante, desinflamar essa paciente, para depois a gente pensar na parte estética. Então, a parte nutricional, a parte de vitaminas, né, a parte de exercício físico. Então, a gente precisa organizar, equilibrar esse organismo dessa paciente, para depois a gente pensar em algo no sentido estético, né? A fisioterapia pode entrar juntamente com os exercícios físicos, tem as terapias compressivas, que é padrão ouro hoje em dia no lipedema, né? Tem as drenagens linfáticas, que não é apenas uma drenagem, é uma fisioterapia vascular. Hoje em dia tem a terapia biofotônica, que são os LEDs, os lasers, e o ELIB, que é a parte sistêmica. Tem a parte da ozonioterapia, que vai ajudar, né, no processo anti-inflamatório dessa gordura. Então, essa parte inicial do tratamento do lipedema, que é desinflamar essa paciente, é o principal. Eu não consigo entrar com a parte estética antes disso. Se eu entrar com a parte estética antes de vocês iniciarem com essa paciente, o meu serviço não vai aparecer. Então, eu preciso de uma equipe multidisciplinar inicialmente para equilibrar esse organismo dessa paciente para eu conseguir entrar com a parte estética. Muitas vezes a parte estética realmente é o que mais incomoda as mulheres, mas eu vejo muitas dificuldades que elas têm de locomoção. Às vezes o movimento básico de sentar no chão, a hora de levantar, gera um desconforto muito grande pela falta de força, principalmente nos membros inferiores. E aí é onde que a gente consegue esse ganho de força com exercícios específicos para melhorar essa força, principalmente de membros inferiores. Que quando a gente começa a fazer o tratamento do lipedema, o ideal é que a gente siga basicamente um protocolo, né? Não existem protocolos não existe um guideline, até estão tentando construir um guideline, mas a gente começa sempre pela dieta. Então, primeiro a avaliação do paciente, a gente vai solicitar vários exames de laboratório. Existem, né, doutor Ivo, alguns exames que são característicos de lipedema, onde a gente pode utilizar para trazer junto do diagnóstico clínico essa questão, né? Acho que é importante que hoje em dia a gente fale sobre quais são esses exames. A informação precisa chegar para todos. Quais são esses exames, né? Quais são os exames que a gente pode fazer, que sejam exames de sangue, que não é só o clínico, né? Sim. Que a gente poderia trazer. Sim, além dos exames básicos, vai fazer hemograma, vai avaliar a ferritina por causa da questão da anemia, transferrina, vai avaliar a função hepática, a função renal, avaliar muitos marcadores inflamatórios, então vai dosar PCR ultrassensível, vai avaliar fibrinogênio. Uma coisa muito importante no lipedema é que quase 36%, tem alguns estudos que falam de 17% a 36%, se eu não me engano, de pacientes com lipedema com hipotireoidismo, né? Essas pacientes, elas também têm muita desbiose intestinal. Exato. Né? O estroboloma está bem envolvido nessa questão da regulação do estrogênio. Então, para a gente começar o tratamento do paciente com lipedema, a primeira ideia é a gente tentar desinflamar. Você vai identificar pacientes mais ou menos inflamados e vai entrar com um protocolo alimentar de inflamação, reposição das vitaminas, dos micronutrientes, macronutrientes. Então, essa paciente ela vai ter que mudar o estilo de vida.
Isso é muito importante para o lipedema, porque não vai existir um tratamento curativo, como a gente falou, a gente vai estabilizar a doença e vai conseguir melhorar muito o aspecto daquela gordura inflamada, daquela fibrose que existe dentro do tecido adiposo dessa paciente, aí a parte estética vai ser muito importante, né? Então, essa paciente ela já não vai começar saindo do consultório fazendo musculação, fazendo tratamento estético. Essa paciente primeiro ela vai aprender a comer direito, vai aprender a mudar o estilo de vida, a gente tem que fazer essa paciente dormir direito, né? Então as bases que eu friso muito no consultório, a base de uma saúde seria baseada num sono correto, na atividade física, na dieta e no estresse. Então a gente tem que focar nesses 4 pilares para essa paciente começar a ter resultado no tratamento do lipedema. E aí, Luiz, eu queria que você falasse um pouco dessa parte inicial, assim, o que você começa conversando sobre a dieta dessa paciente? A dieta de pacientes com lipedema, num primeiro momento, a gente precisa pensar em desinflamar. Foi como tu falou, né? O intestino, ele é um órgão importantíssimo nesse tratamento. Pacientes com lipedema são pacientes constipadas. Então, a gente precisa, de fato, tratar essa constipação. Essa constipação pode vir por falta de fibra, por falta de atividade física, por falta de água, ou simplesmente por um alimento que esteja gerando essa inflamação, né? Muito se diz de qual é a dieta ideal para lipedema. Não existe, hoje em dia, não existe um estudo que diga é a dieta cetogênica, é a dieta low carb. Não, é a dieta anti-inflamatória. Um alimento que causa inflamação para mim não causa para Nicole, por exemplo. Então, o ideal seria a gente descobrir qual é esse alimento, tirar esse alimento da rotina da paciente e falar algo que a gente fala todos os dias no consultório, que é diminuir a permeabilidade intestinal. Pacientes com lipedema, pacientes inflamados que têm uma permeabilidade intestinal muito grande, né? Então, essa permeabilidade por si só faz com que o paciente não consiga captar vitaminas e minerais. Então, aí a gente já tem uma deficiência muito grande, tirando toda a outra parte das mitocôndrias, né? Que não produz mitocôndria para gerar energia. Por isso que é uma paciente fadigada. Então, acho que o primeiro passo é a gente pensar na permeabilidade, em fazer o intestino funcionar, trabalhando com fibras, tirar os alimentos inflamatórios. A gente já sabe hoje em dia que a gente tem muitos alimentos inflamatórios, os 8 alimentos mais inflamatórios estão na rotina dos brasileiros, infelizmente. Então, quando a gente consegue dar um primeiro passo, onde a gente desinflama e onde a gente melhora as questões da captação de vitaminas e minerais, essa paciente diminui essa questão de hipovitaminose, a gente já consegue melhorar o primeiro momento, que é a paciente se sentir bem. Né? O tratamento de lipedema é um tratamento que precisa de fases. E aí eu vou trazer aqui outra questão que o doutor Ivo já citou, que é a questão do estrogênio, né? A gente precisa lembrar que essa questão do fígado estar funcionante é muito importante, por isso o sono é importante, porque esse processo de detoxificação ele acontece, lógico, a cada 24 horas, mas em um período maior durante a noite. Então, se o fígado não conseguir fazer o papel dele, o estrogênio vai voltar para o intestino e vai continuar circulante, que é algo que é até um palavrão, o nome dele, né? Um estroboloma, mas é algo que a gente precisa diminuir nas pacientes com lipedema. E aí, falando de estrogênio, eu acho que é bem importante que a gente fale sobre a questão genética, né? A questão de as pacientes que têm lipedema, elas têm uma genética, né? Elas precisam olhar para as avós, para as mães, para as tias, para as mulheres da família e tentar visualizar isso. A genética está ali, mas o que ativa o lipedema? Né? Quais são as fases da vida da mulher que ativa esse lipedema? Então, acho que a gente poderia ressaltar que existem algumas fases, acho que o doutor Ivo pode complementar isso melhor, existem algumas fases da vida da mulher onde o lipedema de fato vai evoluir, vai aparecer, vai piorar. Né? Complementa aí pra gente, doutor Ivo. Então, essa questão do estrogênio é uma coisa importante porque essas pacientes, elas têm um desequilíbrio, uma predominância estrogênica. Não, essencialmente, você vai dosar o estrogênio dela no exame de sangue e ele vai estar aumentado, mas ela tem uma predominância na questão de receptores de estrogênio alfa e beta nos adipócitos, nas células do tecido adiposo. Então, essa paciente, normalmente, ela tem uma predominância do receptor alfa em relação ao beta. E o alfa, ele é não lipolítico. Então, como ela tem uma predominância desse estrogênio, desse tipo de receptor, essa paciente ela tem uma dificuldade maior em perder gordura. Né? Ela tem uma gordura hipertrofiada e também hiperplásica, né? Onde ela vai ter um extravasamento de proteína, de líquidos e minerais para fora do tecido adiposo, do adipócito, e isso vai gerar esse processo inflamatório.
Em relação às fases do lipedema, nós consideramos que existem gatilhos que vão desencadear uma piora do grau do lipedema. Então, se essa paciente já é sobrepeso, normalmente a gente considera que 50% das pacientes com lipedema pode ter já uma tendência à obesidade ou sobrepeso. A menacme, então o início do período menstrual dessas meninas, elas podem já aumentar o grau do lipedema. O uso do anticoncepcional oral é muito importante, né? Então, as meninas estão ali com 10, 12, 14 anos e começam a ter muita cólica, já pensando nessa predominância estrogênica. Aí eu já linko com o nosso outro tema, que é a endometriose. As mulheres com lipedema, elas têm uma tendência maior a ter endometriose. Então, normalmente, essas pacientes recebem qual tratamento para o início dessa cólica? Elas vão no consultório e recebem anticoncepcional oral. Então, isso aí é um outro gatilho para piorar o lipedema. Uma outra fase importante que pode piorar o lipedema é a gestação. No período da gestação em si, a gente não tem um aumento do lipedema, até porque a predominância da progesterona, ela vai ter um efeito bloqueador um pouquinho na inflamação, daí no estrogênio, então até há uma melhora. A gente tem imagens de pacientes grávidas no pré, durante e pós-parto, que a gente observa que melhora até um pouquinho a textura da pele delas, da perna principalmente. E aí depois que o bebê nasce, que essa paciente volta a ciclar, o lipedema ele piora. E um outro período seria o período da menopausa, né? Que daí a gente não vai ter um aumento do estrogênio, mas a gente vai ter flutuação hormonal. E aí a questão da diminuição da testosterona, onde vai aumentar a perda da massa muscular. E a perda da progesterona, vai haver uma predominância estrogênica, e aí essa paciente também pode notar uma piora. Então, isso é uma questão muito, muito importante, essa parte toda do metabolismo do estrogênio. Nesse início de tratamento, concluindo aí tudo que vocês já falaram, um aliado bem importante que hoje em dia é pouco falado ainda e tem um efeito muito benéfico, que é a ozonioterapia, né? Então, a ozonioterapia tem um poder anti-inflamatório muito grande. Então, a ozonioterapia via sistêmica, né? Ela vai auxiliar na inflamação, ela vai auxiliar na imunidade dessa paciente. Então, eu acho que eu queria acrescentar isso porque a gente, muitos profissionais ainda, muitos pacientes, tem um estigma, né? A ozonioterapia funciona, não funciona. Tem estudos hoje em dia, só que eu acho que são poucos profissionais que vão atrás disso. Até por conhecimento, né? E então eu acho que a gente... eu queria acrescentar isso porque é uma ferramenta que a gente tem, um tratamento que a gente tem, que não é tão falado e divulgado. Eu acho que as pacientes com lipedema, elas vêm num processo inflamatório muito grande num primeiro momento. A ozonioterapia é algo que a gente consegue melhorar logo depois, a paciente consegue se sentir muito melhor algumas horas depois, e isso diminui um pouco da fadiga, né? A gente tem que lembrar que a paciente com lipedema tem algumas características que a gente precisa ter um pouco de atenção, né? É uma paciente que vai estar cansada, é uma paciente que vai querer a parte estética, é uma paciente que vai querer emagrecer, é uma paciente que vai querer tudo ao mesmo tempo, e a gente precisa trazer a questão da informação para ela de que quais são as doenças que estão ligadas ao lipedema que ela tem, né? Quais são as outras patologias que essa paciente vem carregando numa vida inteira que podem estar ligadas, né? Por exemplo, as pacientes já na menopausa, a sarcopenia. Será que a sarcopenia veio pelo lipedema? A gente, Cris, já falou, é uma grande característica, né? Então, a anemia. Será que é essa paciente que está anêmica com lipedema, que isso é uma coisa que as pessoas não conseguem visualizar, como é que uma paciente com sobrepeso e obesidade é anêmica, mas isso é a questão de escolha dos alimentos, que também é uma característica muito grande, né? A falta de foco, a falta de concentração, o cansaço extremo, a questão dos problemas de fígado, que é algo também muito característico de pacientes com lipedema, né? É que isso a gente tem que lembrar, que a paciente, às vezes, ela sente tudo isso, mas ela não considera que isso é uma doença, né? Faz parte da doença dela. Então, você chegar para essa paciente e falar que tudo isso que ela sente
faz parte da doença e De uma isso a só, gente né, doutor? pode ajudar De uma só doença. Então, isso é bem importante para essa paciente se sentir acolhida, né? Porque é uma paciente que normalmente tem baixa autoestima. Sim. Nós tivemos uma paciente que eu e a Luísa tratamos, foi mais no início, que o marido era muito atleta e ela não conseguia acompanhar ele em nada. Então, ela era tida como preguiçosa, né? Ela tinha dificuldade de emagrecer, dificuldade de realizar atividade, ela tinha dificuldade de caminhar, de fazer uma trilha com o marido. E isso gerava uma piora da autoestima dela enorme. Sem contar o relacionamento, né? Isso, o Até porque o lipedema, ele atua muito na parte emocional, né? Então, se essa paciente estiver estressada, ela vai piorar o lipedema. A autoestima deixa estressada essa paciente. Então, eu acho que a gente conseguindo fazer um controle disso, ela vai ficar menos estressada, vai ficar mais contente, com produção de ocitocina. Isso vai melhorar muito a qualidade de vida dessa paciente. Isso desanima, né? Ela tenta fazer dieta, não emagrece. Ela tenta fazer exercício, não consegue. E aí né? ninguém entende. Ninguém entende, né? O que a gente não pode esquecer de uma fala, assim, que eu tenho em consultório muito, é que a paciente, para sair de casa, precisa escolher uma roupa. Porque ela realmente não gosta de mostrar as pernas. Porque eu treino e não faço... Não aparece resultado. Então, por que esse resultado não vem? Então, isso tudo é algo que a gente precisa ter escuta, paciência, coração aberto, ter conexão com a paciente, de trazer essa paciente para o consultório mais vezes, né? De ter uma fala dela, né, em relação a isso. Eu acho legal esse negócio bem porque a gente precisa acolher essa paciente. Porque é uma doença realmente que não tem cura, mas a gente tem que deixar bem claro que tem tratamento. E o tratamento vai deixar ela viver melhor, ela fazer as atividades que ela quer, vai dar mais desempenho, vai dar mais energia, ela vai se sentir melhor com o tratamento. Então é importante a gente frisar isso para ela. E o difícil que eu vejo é fazer com que essas pacientes entendam e continuem com um tratamento prolongado. Porque não é um tratamento de 1 mês, 2 meses que a gente vai conseguir um resultado. Durante os primeiros 3 meses é praticamente desinflamar essa paciente, para depois vir toda a parte de diminuir o peso, fazer a parte estética, melhorar aquelas nodulações da paciente. Então, não adianta a gente fazer 1 mês, 2 meses. E essa paciente vai ter que fazer isso pro resto da vida. Pro resto da vida. É deixar claro para ela essa parte inicial, que não é curta, ela é longa, mas vai ser a mais difícil. Só que ela tem que criar consciência de que ela vai ter essa doença, vai acompanhar ela pela vida inteira. E depois que essa paciente iniciar e conseguir ter essa rotina, vai ficar tão interiorizada isso nela, que vai ser automático. Só que elas não... É difícil mesmo de entender, mudar um hábito de vida, né? Sim. Então, eu acho que depois que a gente conseguir fazer com que essa paciente entenda, ela fez 6, 7, 8 meses de tratamento, isso vai começar a facilitar mais. Ela vai ter resultado. Vai ter resultado. Mas ela precisa começar. Precisa começar. Como qualquer coisa, a gente precisa transformar. Eu falo isso muito no consultório. Qual que é a dificuldade da gente transformar essa informação, esse medo dessa doença evoluir em uma ação? Então, o paciente não pode sair do consultório e falar assim, não, eu vou começar a dieta, eu vou fazer atividade, mas não começa. Né? Então, isso pode vir por essa fadiga crônica. Comprometimento pode ser pela fadiga crônica. Mas se você avisar ele que, olha, vamos que eu tô aqui contigo. Tá? A gente vai te ajudar na dieta, a gente vai te ajudar na atividade física, na parte estética, e eu vou te ajudar aqui na parte dos medicamentos, dos tratamentos, mas você tem gente para te ajudar. Mas assim, me dá um voto de confiança e tenta fazer alguma coisinha, pelo menos nos próximos 45 dias, aí você volta aqui e a gente te reavalia. Né? Isso que a Nicole falou é muito importante, tem que ter fase de tratamento. Então, primeiro vamos desinflamar, se precisar depois a gente tenta emagrecer, e depois se precisar a gente tenta melhorar a sarcopenia, vamos melhorar o ganho de massa muscular, e isso... E a parte estética, consequentemente, vai vindo junto, né? E a autoestima vai melhorando, né? E isso que você falou da parte psicológica, talvez um quinto profissional que deveria estar aqui seria uma psicóloga. Exato. Né? Para ajudar, para dar esse apoio para essa paciente. Sim. Né? E outra coisa que eu acho interessante, assim, a família tem que estar incluída, assim como todas essas doenças que a gente conversou, né? Tanto a endometriose, que a gente se propôs a falar, a endometriose, a obesidade e o lipedema são doenças muito parecidas, porque todas são doenças que, teoricamente, não têm cura. Todas têm tratamento, mas vai ser um tratamento para a vida inteira.
né? Um paciente vai ser um ex-obeso, mas ele sempre vai estar cuidando, né? Um paciente com endometriose sempre vai ter que cuidar da dieta, do peso. Uma paciente com lipedema, a mesma coisa. Então, são doenças muito parecidas que geram muita limitação para as pessoas, né? Por exemplo, a endometriose é uma doença que tem pacientes que não conseguem ter relação sexual, que sente que está tendo uma faca dentro da vagina e o marido fica bravo porque ela não consegue ter relação. Então, às vezes, esse marido ele tem que estar presente na consulta, né? Uma paciente com lipedema, às vezes o marido tem que estar, a mãe da menina tem que estar ali para saber que ela não é preguiçosa, que isso faz parte da doença. Essa rede de apoio é super importante. Isso é muito importante, porque não adianta, às vezes, a gente passar uma dieta anti-inflamatória, passar uma atividade estética, um tipo de exercício ou uma dieta, e ela chega em casa e todo mundo está comendo errado. Não vai funcionar. E falando em comida e trazendo informação, quais são os alimentos que essa paciente não pode consumir? O que eu tô lá em casa que tenho lipedema, já posso fazer? Já posso cortar? Então, aí, Luiz, eu te diria assim, se a paciente tem condição de fazer, por exemplo, um teste de alergia alimentar, que a gente usa muito no consultório, já pra gente saber de cara o que inflama mais ela, se ela não tem, qual seria a tua orientação básica? Fala assim, 5 alimentos ou mais que que a você gente achar deveria importante. retirar. Carboidratos refinados, eu acho que isso é uma questão de qualidade de vida para todo mundo, né? As farinhas brancas, o açúcar refinado, os produtos industrializados, que ali a gente tem gordura saturada e tudo mais, os embutidos, também a gente não pode esquecer de presunto, salame, todos esse grupo de alimentos, gordura vegetal. Então, essa questão da gordura que vem na garrafa PET. Essa a gente deve exterminar. Mas não só ali, né? A gente tem gordura vegetal e a gente tem muitas gorduras trans em alimentos ultraprocessados. Então, eu acho que a gente poderia tirar farinhas brancas, açúcar, embutido, leite derivados e gordura no geral. Eu acho que aí a gente já tem uma melhora muito grande nessas pacientes. Tô falando que é fácil? Não é fácil. Mas a gente já pode ter mudanças em casa que são bem importantes. E aí, como a gente está falando de acolhimento, é importante que as pessoas de casa saibam que esses alimentos não fazem bem, para que a gente consiga mudar não só a qualidade de vida dessa paciente que tem lipedema, mas de todo mundo de casa, né? Sim. Acho que isso é bem importante. E às vezes essa mudança ela tem que ir para casa e o paciente às vezes ele não sabe que aquilo faz mal. Não. Né? Quantas vezes você explica, de repente não vamos misturar aqui tapioca com farinha e tal. Pô, mas eu não sabia que isso fazia mal, que isso me fazia mal, né, para essa minha doença. Então essa orientação básica, né? A Daniela, nossa administradora, que está aqui do ladinho, fala sempre, o básico precisa ser dito. Então, essas coisas básicas precisam ser ditas, que às vezes não está tão claro para todo mundo. Por isso que... E outra frase que eu gosto é que o básico bem feito funciona. Funciona. Pra mim, essa frase é perfeita. O básico bem feito funciona. E uma coisa que eu queria até perguntar para Nicole, que até teve uma polêmica na TV esses dias falando dos injetáveis, que eu acho muito importante, a gente usa muito injetável. Como essas pacientes com lipedema, obesidade, endometriose, elas tendem a ter uma desbiose intestinal, uma instabilidade ali da absorção dos nutrientes, dos micronutrientes. É muito importante a gente fazer essa terapia endovenosa, né? Ou subcutânea, ou intramuscular, ou endovenoso mesmo. O que você nos daria de orientação sobre a qualidade e a via de administração desses suplementos? Pode ser hormônio, pode ser vitamina, pode ser nutriente, minerais, né? Essas vitaminas endovenosas, né? Hoje em dia tem muita gente falando, né? Uns contras, uns a favor. Só que eu acho que toda terapia tem que ser bem indicada, né? Quando ela é bem indicada, eu não vejo problema algum. E todas as pacientes que passam lá na clínica, fazem as vitaminas endovenosas, elas relatam uma melhora significativa. Porque essas pacientes com lipedema têm o intestino tão inflamado que a absorção dessas vitaminas pelos alimentos, né, ou até os manipulados, os comprimidos... Cápsulas via oral. As cápsulas via oral, elas não são bem absorvidas por esse intestino. Então, um aliado é, sim, as vitaminas endovenosas, intramuscular, subcutânea, né? Só que muita gente tem medo ainda do intramuscular, da agulha. Então, o endovenoso ainda é um aliado bem importante para a gente, para fazer toda essa absorção e a gente ter uma qualidade de tratamento muito eficiente, né? Então, quando a gente tem esse controle dessas vitaminas, não tendo uma hipovitaminose, a gente consegue fazer o controle de outros sintomas também.
Sim. E eu acho importante a gente pensar que é apenas uma via de administração, né? Por exemplo, um complexo B, você consegue via oral, consegue intramuscular, consegue endovenoso, vamos escolher junto com o paciente tem que entender o que está acontecendo. E isso de inventar nome para terapia, né? Soroterapia, o soro da alegria, o Soro da da imunidade, beleza, o soro da imunidade. felicidade. Isso realmente não existe. E a gente vai notar diferença nos pacientes que fazem soroterapia, que fazem terapia endovenosa, quando realmente eles precisam, né? Então não tem por que fazer terapia endovenosa num paciente que está saudável, que está bem. Realmente ele não vai notar. Ninguém chega e escolhe o que quer tomar, né? Isso é bem importante que a gente fale, né? Ninguém chega na clínica, ninguém chega em algum lugar e escolhe, não, eu quero o soro tal. Não, a gente precisa de uma indicação, né? A gente precisa de uma prescrição. Muitos pacientes veem, né, essa terapia lá na clínica, pacientes fazendo essas vitaminas endovenosas e perguntam, eu não posso fazer também? Não, não pode. Você tem que passar por uma consulta médica, tem que fazer os exames, ser avaliado para ver se tem necessidade ou não. Né? Hoje em dia, eu acho que essa banalização das terapias está fazendo com que outros pacientes que têm essa indicação não façam justamente porque banalizou. Né? É a desinformação. Isso, exato. Você pegar uma informação e colocar no mesmo balaio e falar que tudo isso aqui não presta. Eu acho que tudo tem uma indicação, isso que você falou. O paciente tem que precisar fazer, né? Até porque não é um tratamento barato. Exato. Então, ele tem que ser muito assertivo para aquele paciente. O paciente vai investir naquele tratamento, ele vai ter que ter um resultado, né? Senão, eu concordo que pode estar fazendo terapia da felicidade, isso não existe, né? Tem que ter um diagnóstico e uma suplementação onde você entenda a fisiologia daquele tratamento, como que aquilo vai funcionar na doença daquela pessoa. Exato. E aí você nota a diferença, os pacientes falam que melhoram, né? Então, isso que é importante. Melhora o sono, melhora, assim, a pele, porque essas pacientes com lipedema, elas procuram uma parte estética, a autoestima, né? E isso tá tudo correlacionado fisiologicamente, né? Se a gente não conseguir atuar em todas as áreas, numa equipe multidisciplinar, sendo uma nutrição, um exercício físico, uma fisioterapia vascular, toda a parte do Dr. Ivo, do diagnóstico, das orientações, das medicações, a gente não vai conseguir chegar num objetivo, né? Isso. Eu vou aproveitar que a Nicole falou uma questão ali da estética. As pacientes com lipedema têm frouxidão de pele. Né? E por que acontece essa frouxidão de pele? Por que a gente precisa alertar a paciente que aquilo ali é algo comum do lipedema, né? Porque é justamente isso, essa frouxidão de pele, ela vem porque não chega nutriente na matriz celular. Então, é uma paciente que tem uma flacidez, é uma paciente que tem uma frouxidão. Algo muito importante que a gente precisa falar é que não existe celulite na parte da frente da perna. Isso é algo muito importante. Existe lipedema. Então, se você está aí se vendo, acredita que tem uma celulite que não é uma celulite, quem sabe começar a investigar um lipedema, né? A celulite, ela existe na parte interna da coxa, no glúteo, no culote, mas não na parte da frente da coxa. Essa frouxidão acaba acontecendo porque não chega nutriente, porque acontece uma inflamação. A inflamação da célula, né? A célula se inflama, acontece uma fibrose, acontece uma morte celular e o nutriente não chega. Então, como que eu vou tratar uma paciente através de suplementação via oral, sendo que não existe uma melhora da matriz celular? Né? Uma captação de nutrientes lá, né? Então, a gente precisa visualizar qual, de fato, é a melhor estratégia, qual o melhor tratamento para essa paciente com lipedema, né? Para a gente ter uma melhora, né, significativa na parte estética. Depois, aí vem a Nicole com os tratamentos estéticos, aí vem toda a suplementação necessária para tratar essa pele, né? Que é bem importante a gente falar também. Muitas pacientes chegam lá querendo fazer bioestimulador, querendo fazer todo o tratamento, funciona, porque na realidade, assim, ó... Que não pode ser feito também. Como tem a flacidez de pele, todo mundo quer colágeno, né? Ou E na realidade, não. A gente precisa fazer com que essa paciente tenha nutrientes, faça uma boa fisioterapia vascular, porque o edema acaba diminuindo com que esses nutrientes cheguem até esse tecido, né? Então, uma drenagem linfática bem feita, com a plataforma e com o ILIB,
terapias biofotônicas, que é com os LEDs, o laser, A bota né? compressiva A pode entrar bota também. compressiva pode entrar. As Tem meias. as meias, tem a terapia compressiva com as multicamadas também, né? Então, a gente precisa tirar o edema dessa paciente para a gente conseguir também ter uma melhora do processo inflamatório desse membro inferior ou superior, né? Então, a gente consegue ter uma melhora já na flacidez sem um bioestimulador. Então, a gente vai entrar num plano mais à frente com todas essas tecnologias, porque existe 1000 tecnologias para flacidez. Só que essas pacientes não podem, porque a gente gera mais processo inflamatório. Não pode ter temperatura, não pode ter muita agressão. Tem que ser tudo com muita cautela. Deixar claro que elas vão estar pulando etapas, né? Exato. Não vai do princípio de organizar a alimentação, melhorar essa parte nutricional e já quer ir lá na frente. Então vai estar pulando etapas e vai se prejudicar. Exato. Se eu chego para essa paciente que me pediu, eu quero colágeno, e faço um bioestimulador nela, eu vou estar dando... fazendo um processo inflamatório ainda maior. Estimulando a fibrose. Exato. E aí tem uma questão que as pacientes chegam tomando colágeno, né, no consultório, porque como não tem rigidez na pele, né, não tem esse tônus, a gente vai atrás do colágeno. E qualquer colágeno, né, gente, qualquer colágeno. A paciente chega no consultório, a primeira coisa que eu faço é tirar o colágeno. O colágeno vai trazer mais água para essa perna, para essa pele, para o interstício. Vai aumentar o edema. Mas vamos lembrar uma coisa, que esse edema, ele não é o mesmo edema do linfedema, né? Exato. Ele é um edema microscópico intersticial. Então, ele é um edema que você só vai conseguir enxergar numa microscopia, né? Tanto que esses pacientes, eles não têm o sinal de Godet, aquele sinal que a gente aperta ali na perna e observa, vê se faz aquele afundo ali. Isso não acontece com muita frequência, né? Quando já está associando ao linfedema, a gente vai ter. Mas não é característico do linfedema. Tanto que o sinal de cimarro, que é feito também ali no dedinho do pé, que a gente pega ali aquela parte de cima do dedo do meio, e a gente consegue pegar aquela pele, é um sinal de que não existe o linfedema no pé, né? E isso é um dos fatores diagnósticos para o lipedema. Lipedema não afeta pés e mãos, né? É bem importante que a gente fale sobre isso. Pés e mãos não são afetados no lipedema, e sim no linfedema, né? E a paciente pode ter lipedema e pode ter linfedema? Pode. Sim. Pode sim. O grau né? 4 do lipedema já tem associação com o linfedema. E outra coisa que você falou que eu acho importante, essa questão da roupa. Esses dias a gente fez um diagnóstico numa menina de 23 anos. Ela chegou no consultório porque ela veio com uma suspeita de endometriose. Muitas cólicas, estava queixando muita dor no período menstrual, sangramento muito prolongado, mais de 5 dias, aquilo estava atrapalhando, ela estava fazendo faculdade, e ela era levemente sobrepeso, assim. Quando a gente foi fazer a bioimpedância, eu olhei o joelho dela, eu falei, nossa, o joelho é um pouquinho, uma gordurinha, um pouquinho a lateral do joelho, um pouquinho diferente, mas não tinha um pronunciamento muito grande de perna, de panturrilha, e eu lembrei que a mãe dela estava na recepção e a mãe dela estava com vestidão. Aí comecei a examinar ela e perguntei, você tem dor na perna? E ela falou assim, eu me incomodo um pouco minhas pernas, mas me explica como que é esse incômodo. E isso eu acho um fator muito importante do lipedema, porque não necessariamente tem que ter dor na perna. Você lembrar que tem perna durante o dia já pode ser um sinal, né? Que eu tava falando pra Cris ontem, você lembra que você tem nariz e ouvido e orelha? Só se ele doer, né, doutor? Só se ele doer. Então, se você lembra que tem perna, pode ser um sinal. E às vezes não é dor na perna, pode ser uma sensação de queimação, um peso, né? Nossa, eu sinto um pouquinho de peso, vontade de eu chegar em casa e levantar a perna. Isso já pode ser um dos sintomas do lipedema, né? Então essa questão da dor do peso ou da temperatura, eu não tenho dor na perna, mas eu sinto as minhas pernas muito frias. Isso pode ser um sinal do lipedema. Eu até ontem abri uma caixinha de perguntas e acho legal falar, porque uma das perguntas foi como que eu posso me diagnosticar, como eu sei que eu tenho lipedema. O básico que a pessoa consiga, isso daqui é uma característica. Existe o questionário, né? Tem até um questionário adaptado, a gente tem lá na clínica, dá para aplicar no paciente, demora uns 2-3 minutos para fazer. Ele vai tendo vários questionamentos, você vai colocando pontos que você dá, e aí você sugere, tem uma tabela onde você sugere mais ou menos risco de lipedema.
mas a formação muito fácil de pequenos hematomas. Então, são pacientes que estão cheias de hematomas nas pernas e elas não sabem aonde que aconteceu. Não lembra de terem se Não batido lembra e do tem um que hematoma. aconteceu. Essa desproporção da gordura, principalmente o que chama às vezes a atenção é aquele culote mais pronunciado, Sim. principalmente quando é do tipo 1 ou 2, né? Que daí pega só o culote ou também pega a coxa. Aquela gordura ao redor do joelho é bem característico, né? Você pega uma pessoa que tem lipedema, normalmente ela não tem um joelho bem definido. Né? Ela tem um joelho mais gordinho, às vezes a patela fica mais para dentro com uma gordurinha ao redor. Uma gordura embaixo do joelho, também é bem característico, parece que ela faz uma volta assim no joelho também, pode ser um sinal bem patognomônico de lipedema. Dor ao toque. Dor ao toque, né? É Pessoas bem que às vezes característico. alguém vai fazer drenagem, né? Vai fazer drenagem, ela sente dor na drenagem linfática, a drenagem é uma coisa bem E suave, por isso né? que quando a paciente tem dor e não consegue iniciar com uma drenagem direto, a gente tem o auxílio das terapias biofotônicas, que é o laser, o LED, que tem parâmetros para analgesia. Então, isso auxilia bastante a gente. Porque a Tornozelo gente tá- também, né, doutor Ivo? Normalmente o tornozelo Normalmente o tornozelo também. Aí eu diria que a gente testou em alguns pacientes o trabalho do médico lá de São Paulo, de um vascular, que a gente usa o ultrassom como um método de auxílio diagnóstico. Por isso que eu falo que não tem um exame para diagnóstico, é um auxílio. Então a gente faz um ultrassom, usa o transdutor linear e mede a gordura na coxa, na lateral da perna, na região anterior tibial e na região supramaleolar medial. E aí é onde a gente observa um aumento de gordura. Sim. Né? Você nota, ele tem uma tabela com alguns valores de corte que a gente consegue sugerir. Olha, eu acho que você tem lipedema. Tem uma sensibilidade, uma especificidade relativamente alta, né? Mas o ultrassom consegue ver. Até hoje a gente estava olhando uma foto Sim. de uma paciente pós-bariátrica com uma sarcopenia bem importante. Ela era muito magra, só que com uma flacidez muito grande dos músculos da perna e parecia que a perna dela emendava com a coxa. Então ela tinha uma coxa tão magra, mas com uma perna mais grossa. Formato reto, né? O formato reto. Que é uma Ela não característica. tinha o joelho no meio. E o que chamava a atenção dela era aquela frouxidão ligamentar Um valgo do pé. dinâmico bem Um valgo acentuado dinâmico. e uma rotação interna. Quando ela estava de frente, você via essa diferença, esse afastamento dos pés. E isso é por essa fragilidade. Não é uma fragilidade, é Uma frouxidão uma frouxidão ligamentar. E Isso normalmente, tá muito ligado ao valgo dinâmico, além da frouxidão ligamentar, fraqueza da musculatura, principalmente glúteo médio, que é o principal estabilizador do joelho. Então, quando essa musculatura está fraca, normalmente acontece o valgo dinâmico. Ou Isso- acentua, pelo menos. Isso é uma outra característica de lipedema. Pacientes com lipedema têm dores no joelho, têm problemas no joelho, né? Nos ligamentos Normalmente e tudo joelho mais. e até o quadril, né? Porque aí Exato. gera uma compensação. Compensação. Eu vou aproveitar que a gente tá falando aqui. Eu tinha uma perguntinha na minha caixinha e veio assim: qual é o melhor treino, Cris, pro lipedema? Qual é o melhor tipo de treino? Sim, não existe nenhum treino específico para o lipedema. Como eu falei anteriormente, o ideal é a gente prezar pelo princípio da individualidade. Então, o que eu vou fazer? O melhor treino é a caminhada na esteira? Tá, eu vou colocar minha paciente, ela não consegue caminhar 2, 3 minutos e não aguenta porque o peso da perna está demais, ela não consegue suportar aquilo. Posso colocar ela na bicicleta. Então, eu tenho que avaliar a paciente para depois eu prescrever o treino. Sim. Às vezes, essa paciente não consegue fazer o treino ideal para ela porque ela tem muito edema. Então, a gente tem que entrar primeiramente com a fisioterapia vascular, tá? Existe a plataforma vibratória que vai auxiliar nesse edema, que não é um linfedema, né? Então, ela vai ir vibrando, vai fazendo todos os exercícios nessa plataforma vibratória e vai auxiliar o retorno venoso, Perfeito. tá? A parte da quebra do tecido fibrolítico também e a melhora da densidade óssea. E isso vai conseguir fazer com que a paciente fique mais resistente e vá conseguir fazer o exercício físico com mais eficiência. Até falando da densidade óssea, até comentei com o doutor Ivo a importância dos exercícios com impacto, às vezes a gente não fazer a retirada dessas pacientes pela importância da densidade mineral óssea, que é importante, a liberação do cálcio, ela se dá ali com exercícios com impacto. Lógico que eu não vou colocar a paciente correr se ela não está acostumada a correr, mas exercícios no geral ali dentro da academia, ou no pilates, ou na própria fisioterapia, a gente consegue trabalhar isso e é muito importante.
Até para fortalecer esses ligamentos, né? Muito. Porque essa paciente pode ter realmente, que a Luísa falou, dor de quadril, dor de joelho, dor em tornozelo. Né? Você nota essa frouxidão e essa hiperextensão que elas conseguem fazer dos membros, às vezes. Sim, e a paciente com lipedema, ela não pode ter esse bloqueio de eu não vou para um pilates porque eu não vou conseguir, eu não vou para uma sala de musculação porque eu não vou conseguir. Ela tem que ir atrás de um profissional que tenha conhecimento ali sobre o assunto e que consiga respeitar os limites dela, independente de onde ela for, para uma sala de musculação, para uma yoga, para um pilates, ela vai conseguir fazer. Talvez exercícios mais limitados, com menor número de repetições, com menos carga, mas ela vai conseguir fazer um treinamento. E, inclusive, essas pacientes, muitas vezes, elas têm vergonha, né? Muito. De expor o corpo numa academia grande. Então, eu sempre indico, procura uma academia menor, um estúdio pequeno, com poucas Academia pessoas. de bairro. Academiazinha de bairro. Ah, doutor Ivo, mas de repente o meu professor lá daquela academia não sabe exercício para lipedema. E não Você sabe, pode né, fazer doutor uma Ivo? consulta online. Né? Isso, Hoje você pode ter uma consultoria online e você ter um treino montado para você, né, através dos aplicativos. Hoje a gente consegue fazer isso online. Quem não tem condição de pagar um personal. Além de academias de bairro, que é menos movimentada, tem os estúdios, e se não conseguir, ou não tiver vontade, ou realmente tiver muita vergonha, o treino pode ser feito em casa. Com poucas coisas, uma caneleira, um halter, a gente consegue fazer um treinamento bem... Um elástico, consegue fazer um treinamento bem individualizado. A ajuda do aplicativo facilita muito. Lá no aplicativo vai ter videozinhos demonstrando exatamente o contato direto com o profissional também, para tirar dúvidas. Então, isso tudo facilita muito. Não se tem muita desculpa para não treinar. A gente consegue achar meios para conseguir fazer exercício físico, independente da possibilidade da pessoa de se deslocar ou não. Sim, inclusive, quando esse paciente quer fazer hidroginástica e tem vergonha do corpo, a gente pode prescrever a necessidade de uma legging compressiva, por exemplo, né? Existem calças legging que tem uma compressão leve e a gente pode prescrever isso para o paciente, para o professor lá da aula, não, né? Ele não deixam normalmente se fazer aula de hidroginástica de roupa, né? De calça, mas a gente pode prescrever isso como um auxílio ao tratamento daquela paciente, aí ela pode ir mais confortável, vamos dizer assim. E aí a gente volta num ponto, né, gente? Acolhimento. Acolhimento. Isso é acolhimento. Acolhimento, é acolher essa paciente, né? Acho que a gente tocou em várias questões aqui que as pacientes com lipedema sofrem, passam, e o acolhimento de uma equipe multidisciplinar é fundamental, né? Acho que é muitas isso. Vezes é isso, a paciente com lipedema, ela não sabe que ela tem tantas possibilidades, assim. Exato. Às vezes o visual dela é aquilo lá, tipo, uma academia só pra ganhar músculo e estética. E não é, gente, é saúde. Exercício físico é saúde, independente... Qualidade de vida. Qualidade de vida, independente do exercício que você escolha, porque tem uma gama gigantesca, o objetivo é qualidade de vida, é você conseguir fazer as atividades do teu dia a dia com destreza, conseguindo se movimentar de maneira tranquila. É o básico que tu deve fazer. E eu, concluindo aqui a parte que eu estava falando, e vocês também da equipe multidisciplinar, né? A equipe multidisciplinar no lipedema vai ter que ter. Não tem como um profissional só tratar esse lipedema, né? Como o doutor Ivo falou, a psicologia, a enfermagem, a fisioterapia, o personal, a nutricionista, o ginecologista, o vascular, todos estão aliados e conectados um com o outro. Se a gente não conseguir fazer um tratamento completo, o resultado do Dr. Ivo não vai aparecer. O meu resultado também não vai aparecer. E isso é uma cascata, né? É uma pirâmide. Vai dependendo do outro. E o nosso trabalho é importante a gente adaptar isso à condição de cada paciente. Exato. Né? Tem pacientes que vão poder fazer muitas coisas, que vão despender muito dinheiro e tempo para poder executar tudo isso que a gente está falando, e tem pacientes que não vão. Então, a gente tem que adaptar a dieta dentro da realidade de cada paciente. Né? Desde aquilo que a gente falou no começo, o paciente não tem condição de pagar uma hidroginástica ou um personal, uma academia boa, pelo menos caminha. Né? Pelo menos, se tiver uma piscina no prédio, se puder ir no mar no final de semana, caminha na água. Em relação à nutrição, o que eu posso falar sobre isso é coma comida de verdade. Coma comida de verdade. Mas isso é uma coisa que a gente fala muito no consultório. Coma comida de verdade. Desembala mais, descasca mais e mais, desembala menos. Descasca mais. Perfeito. E eu falo muito disso, né? Quer comer comida de verdade, você tem que comprar comida no açougue e na feira.
né? Exato. Você vai encontrar tudo que você precisa, né? Come feijão, arroz, come batata, mandioca, come frango, peixe, até a gente fala para tentar reduzir um pouquinho a carne vermelha em todas essas doenças. A carne vermelha você tem como um pouquinho inflamatória, né? Até eu brinco para os pacientes, você tem que comer carne de segunda. Como assim? Você acha que eu não tenho dinheiro para comprar filé mignon? Não. É porque eu quero que você coma carne magra. Uma carninha moída, de repente deixa a carne vermelha mais para a hora do almoço, que ela tem uma digestão mais prolongada, e à noite procura comer um frango desfiado, comer um peixinho, né? Mas comer, hoje uma coisa que eu vejo muito no consultório, as pessoas não comem salada. Tem gente que olha e fala assim, eu não consigo comer salada. E, doutor Ivo, o que a gente precisa, pensando no básico, tá? O que a gente precisa para combater a inflamação? Qual é um antioxidante muito importante? Vitamina C. Vitamina C. Vitamina C. Vitamina C ajuda na anemia, ajuda no processo inflamatório, tá nas frutas e verduras. A gente só precisa comer frutas e verduras. Até porque a vitamina C faz toda a captação de ferro. E normalmente essas pacientes com lipedema são anêmicas. Então, como é que um paciente que tem anemia não faz ingesta de vitamina C? E olha, poucas pacientes chegam no consultório com níveis normais de vitamina C, tá? A grande maioria, a gente vai ter deficiência de vitamina C. Mas muitas vezes isso é pela falta de orientação mesmo, sabe? Da gente Falta de informação. Falta de informação. Eu sempre indico um site na internet que mostra a quantidade de vitamina para cada 100 gramas de determinado alimento. Então, por exemplo, pega a vitamina C. A acerola é disparado a fruta que mais tem. Só que ela é sazonal, né? Mas a gente tem o kiwi, a gente tem o mamão, tem a goiaba, Abacaxi. tem o abacaxi, tem outras frutas que vão ter vitamina C. Então, esse paciente tem que escolher. Eu falo, vai na feira e escolhe um de cada e coloca como uma sobremesa, como um lanchinho da tarde. É isso, já vai fazer diferença. E a maioria dos pacientes pensam só na laranja. Aí chegam na casa do suco e pedem o suco de laranja. E daí a gente que não é pode altamente rico em carboidrato, frutose, e aí vai dar um processo inflamatório muito maior. Exato. Falando em outro nutriente importante, e é uma questão de estar na comida de verdade, são as castanhas, né? O selênio. O selênio é algo muito importante dentro do lipedema. As pacientes, 90% das pacientes a gente já vê no consultório com um selênio baixo, né? As pacientes com lipedema têm essa característica de ter um selênio baixo. Então, é aquela famosa frase de nutricionista que todo mundo odeia, mas é verdadeira. 2 castanhas por dia. É o mínimo que a gente precisa. Lu, o que eu vou fazer com essa castanha? Pica, bota na banana. Castanha do Pará, né? Castanha do Pará. É, porque a de caju não dá pra comer 2, né? A gente já sabe que não dá pra comer 2. Mas a castanha do Pará, a gente pica, bota numa fruta, a gente pica, bota no meio da salada, a gente come inteira mesmo num lanche, mas a gente precisa falar que esses micronutrientes têm que estar disponível na comida, né? No produto industrializado eu não tenho isso. Hoje a gente tem uma deficiência muito grande de magnésio nos alimentos, né? O nosso solo já está muito espolhado, muito pobre. Então, a gente não tem a mesma quantidade de vitamina nas frutas do que você tinha numa maçã que você consumia há 50 anos atrás. Então, por isso a gente tem suplementado tanto. Né? Por que tem que suplementar? Isso. Isso é uma coisa importante. Pô, mas toda vez que vai lá um paciente, você sai cheio de vitamina para tomar? Precisa? Às vezes não, às vezes sim. E esses pacientes que não comem tanto legume, verdura, não comem tanto verde, não comem a fibra que a gente precisa ter. E aí entra a questão do intestino que a gente está falando. Você quer melhorar uma desbiose intestinal num paciente que só come arroz e carne? Não vai melhorar. Daí a gente volta para o órgão que eu vou sempre defender, que é o intestino. É o primeiro órgão que a gente vai ter que olhar nessa paciente, né? Muitas pacientes chegam para a parte de estética e eu faço toda uma avaliação física e uma anamnese bem feita, e elas não entendem. Meu Deus, mas eu vim fazer a parte de estética e tu tá me perguntando isso tudo. Então, eu como enfermeira, que trabalhei muito tempo no hospital, trabalho ainda na parte de cicatrização, em processo de cicatrização de feridas, eu pergunto, estás fazendo cocô todos os dias? Não, eu demoro 1 semana, 10 dias, 4 dias. E eles, né, acham normal. Eu digo para eles, não é normal. Eu indico a nutricionista para eles poderem fazer uma alimentação e eu falo, provavelmente estás com o intestino inflamado. Eu entro com a ozonioterapia, o paciente faz uma consulta com a nutricionista, desinflama esse intestino e começa a fazer cocô todos os dias. E aí ele veio te procurar por uma questão, a gente tratou outra para chegar no resultado daquela patologia. E eu não tenho como iniciar um tratamento estético
sem organizar isso, porque senão o meu serviço não vai aparecer e o paciente vai dizer, meu Deus, mas a Nicole fez tudo errado, não funcionou, ou não é uma boa profissional. E não, simplesmente porque o organismo estava inflamado. Isso é o pilar da saúde, né? É. Vem aquela questão da pirâmide, do que é mais importante. Não adianta você, muito paciente, chegar, doutor, eu tô com libido baixa, sobrepeso, fadigada, e eu quero que você me dê testosterona, porque eu vi num exame do ano passado que estava ruim. É isso que vai melhorar? Não é. Né? Essa paciente tem que ter toda essa questão dos micronutrientes bem avaliados, ela tem que estar com o intestino funcionando muito bem. A questão da tireoide é muito importante em todas essas doenças, tanto no lipedema, como na obesidade, como na endometriose. Você tem que estar com cortisol, os níveis de cortisol para essa paciente ter energia, por exemplo, no lipedema, para poder fazer exercício, é muito importante. Por isso um bom sono. Por isso um E bom aí, sono. tem falas importantes no consultório, que eu falo por mim, mas tenho certeza que o doutor faz as mesmas perguntas. Quais são os teus lazeres? O que tu faz no teu dia? Como é a qualidade da tua vida? Como é a tua fé? Como é a tua crença? Como outras questões que estão relacionadas a todo um processo de cortisol, né? Porque o paciente, ele não veio aqui para tratar o lipedema, eu vou tratar só o lipedema. Não, eu vou tratar o paciente num todo. É assim que a gente deveria olhar o paciente, né? Mas normalmente o paciente com lipedema, com autoestima baixa, ele já não quer mais encontrar os amigos, ele já não quer passear com a família, com os Exato. filhos, Ele né? se limita às E hoje em atividades dia básicas, tem né? estudos científicos que ter o lazer, o contato com amigos, A natureza. tem uma produção de ocitocina muito alta e são as pessoas mais felizes. Só que como que uma paciente com lipedema vai produzir essa ocitocina se a autoestima está baixa? E aí, puxando a sardinha pro nosso lado, que a gente tem bons profissionais aqui que a gente tem, que eu tenho certeza que a gente fala sobre isso em consultório, né? Que Exato. a gente levanta essa bandeira, né? Que a gente fala sobre isso. Eu acho que isso é um grande diferencial e eu acho que é exatamente isso o ponto que a gente deveria tocar. Tratar o paciente num todo, né? Eu tenho a bandeira da musculação sempre no consultório. Consultou comigo, vai escutar isso. Para mim, ter músculo em perna é igual longevidade, principalmente autonomia. Antes eu falava muito de longevidade, hoje eu acho que eu falo mais de autonomia. Porque quem que vai me levantar quando eu tiver 80 anos? Ou vai ser o músculo da minha perna e eu brinco, ou o músculo do enfermeiro. Então a gente tem que ter perna. E hoje eu não considero nada tão gostoso de você fazer musculação e como tendo um efeito ansiolítico e antidepressivo. Né? Não tem outra coisa melhor. Tanto que o aeróbico, eu falo, eu não faço aeróbico na academia, eu faço aeróbico na rua, eu faço esporte, eu jogo beach tênis, ando de kart, que até tem que andar mais, e faço coisas ao ar livre, né? Isso faz diferença. Faz A diferença Cris no pode todo. falar mais essa questão do aeróbico e da musculação. Eu tenho para mim como a musculação como a base de qualquer outra atividade, né? Então, isso é um fortalecimento muscular, essa parte da ansiedade, da depressão e, lembrando, pensando sempre na autonomia na velhice. Sim, é o que eu falo sempre para os meus alunos, que a musculação é uma coisa que a gente precisa levar para a vida. Não é uma coisa de, um mês, 2, 1 ano vai resolver o que eu quero e tá tudo bem. Além da parte estética, eu falo que a gente deve chegar lá nos nossos 80, 90 anos e conseguindo fazer a necessidade básica, conseguindo sentar, ir no banheiro e fazer as necessidades sem dificuldade, ter que agarrar em alguma coisa na hora de levantar. Então, a gente trabalha muito isso na musculação. Eu sou uma pessoa que não faço aeróbico na academia também, só faço a musculação, porque eu sei que aquilo precisa, é um remedinho diário que eu tomo. Ó, o meu médico e a minha profissional da educação física não fazem aeróbico. Eu acho que eu vou Não, começar a cortar o meu também. Mas eu faço vou mais aeróbico, não. Falei que eu não faço, eu falei que eu não faço na academia. Eu faço aeróbico ao ar livre e eu pedalo toda semana, eu pedalo. Pelo menos uma vez na semana eu pedalo, e isso me faz muito bem, me ajuda muito, assim, mas eu sei que a gente precisa de exercícios resistidos, a gente precisa ganhar músculo. Isso. A gente já tem uma tendência de perder músculos, uma média, a partir dos 30 anos a gente já começa a perder músculos, e a gente precisa da musculação para a saúde, a gente precisa ter essa musculatura forte. Mulheres já têm tendência a ter osteoporose, então aonde que eu vou conseguir tentar prevenir, ou tentar, já tá com osteopenia, pelo menos tentar estabilizar isso? Na musculação. E tem que ser o resistido, né? A E musculação, tem que ser porque caminhar resistido, não mantém massa muscular, Não, né? não mantém. É o que eu falei, Fazer ajuda no exercício retorno aeróbico. venoso e circulação, mas não Agora, precisa puxando ser um exercido pouquinho com da sardinha força. para mim, né? Que é o que eu mais faço, é fazer a reabilitação de bomba de panturrilha, que vai fazer todo um retorno venoso eficiente, né? Então, se não tiver uma musculação, não vai ter um músculo da panturrilha forte e eu Exatamente. nunca vou conseguir ter um retorno venoso. E esse retorno venoso não é só para o lipedema, é para um monte de patologia.
E sem um retorno venoso vai dar uma insuficiência venosa, pode dar feridas em membros inferiores, né? Então, musculação sempre. Sempre. Perfeito. Eu sempre digo para meus pacientes, não quer fazer uma musculação total, mas vá e faça membros inferiores. É que não tem que querer, né? Tem que fazer. Eu acho que isso Tem que é gostar. importante. Tem que A fazer. gente vai sem gostar. O que eu mais ouço na academia, eu não gosto de musculação. Eu falo, eu tô há 14 anos na profissão, 14 anos na musculação. Eu não gosto de vir aqui, eu gosto de pedalar. Eu gosto de pedalar 30, 40, 50 quilômetros ao ar livre, isso me faz bem. Mas a musculação eu sei que eu preciso. E eu preciso para uma vida inteira. Eu quero ter uma vida saudável. Eu quero lá na frente, sei lá, brincar com os meus netos. Eu quero correr atrás de crianças. Eu quero conseguir fazer coisas com 80, 90 anos. Pelo menos atividades básicas do dia a dia. Então eu preciso da musculação. Não pode parar nunca. E às vezes você não precisa gostar da musculação, você vai gostar do resultado que ela vai te dar. Perfeito. Né? Daí a estética vem depois. Sim. Né? E quando você estiver ficando mais velho, você conseguir agachar, conseguiu correr, Sabe o que conseguiu eu levantar penso? o peso, isso. Carregar a sua própria sacolinha do supermercado, É verdade. né? E na feira, lógico, né, gente? Não é trazer quilos e quilos, mas e carregar a sua própria sacolinha do supermercado. Mas eu vejo pacientes, esses dias eu atendi uma paciente, acho que ela tinha em torno de uns 60 anos, ela estava com uma obesidade leve e nunca tinha feito atividade física na vida. Ela falou, doutor, eu sempre fui sedentária. Eu perguntei, por acaso você tá com alguma dificuldade para caminhar? Eu tô tropeçando bastante. Falei, será que já não é um início? Né, de algum problema sério, né? E outra coisa importante da musculação é a neuroplasticidade, né? Lógico. Hoje está bem determinado que a musculação, ela previne doença neurodegenerativa, previne demência. Ó, doutor Ivo, o que é neuroplasticidade? Só pra gente deixar isso claro. Neuroplasticidade é você conseguir o que antigamente se falava de memória muscular, né? Quanto mais atividade física e quanto mais complexa for a atividade, mais neurônio você cria para fazer aquele músculo obedecer à função que você quer que ele faça. E aí, a gente falou aqui de musculação, que eu acho que é uma atividade física que ela deve ser contínua e durante toda a vida, mas não é só ela, né? A gente precisa fazer, de fato, algo que seja prazeroso, pra gente ter essa neuroplasticidade também. É que quanto mais músculo você recruta para fazer determinado, você vai fazer um agachamento. Você pode agachar na máquina ou pode agachar livre. Você vai ter que ter muito mais atenção e concentração para você agachar livre, né? Vai ter que estabilizar quadril, joelho, postura, tudo. Então, isso você está recrutando muita informação neuronal para mandar aqueles músculos todos funcionarem. Eu gosto muito de exercícios livres exatamente por isso, porque a gente recruta um número maior de músculos. E outra coisa que eu falo pro pessoal, se precisar levantar um sofá em casa, vai ter uma máquina te ajudando? Não vai ter uma máquina te ajudando. Tu precisa ter essa musculatura bem forte, um core bem fortalecido para tu conseguir fazer esse movimento. Há uns 3 anos atrás, eu lembro que eu tinha 91%, olhando na bioimpedância, de massa muscular nas pernas. E eu olhei aquilo, nossa, eu tô muito bem em cima, um core bom, mas eu tinha muito pouco músculo em perna. E aí foram 3 anos treinando muito perna, com personal e academia, e hoje eu cheguei no 100%. 3 anos depois. Foram quase 800 gramas de músculo em cada perna. Isso é um trabalho. Né? Não é uma coisa que você vai ter em um mês de academia, né? É uma construção que você vai levar esse músculo. Agora eu quero levar ele pro resto da minha vida. Até porque o músculo da coxa, por ele ser muito extenso, ele vai demorar mais para ter uma tonicidade e um aumento significativo, né? E aí, a gente não pode esquecer que as pacientes com lipedema já vão ter essa dificuldade na coxa de ter micronutrientes, porque para mim ter músculo, eu tenho que ter micronutriente, não adianta só pensar na proteína, eu tenho que ter magnésio, eu tenho que ter cálcio, eu tenho que ter tudo isso. E aí já tem essa dificuldade por ser um músculo muito grande, imagina com um lipedema, né? Então a gente precisa pensar que a definição ela não vem de hoje para amanhã, mas ela acontece sim. A gente vê casos de pacientes com lipedema com definição muscular, mas dieta, atividade física, micronutrientes e tudo alinhado. E essa questão da preservação da neuroplasticidade, tem muitos estudos que também falam que os esportes de raquete são muito interessantes. Porque no esporte de raquete, você tem que fazer muito raciocínio. Por exemplo, você está jogando tênis, beach tênis. Além da parte motora, da tua estabilização de quadril, de braço, de core, você tem que ver de onde que está vindo a bola, você tem que calcular onde que você vai colocar. Então, enquanto você está fazendo o exercício, você está raciocinando. E raciocínios rápidos, né? Rápidos. É diferente, por exemplo, só de correr. Correr já é uma coisa mais automática, não que seja ruim, não tô falando mal, mas o fato de você consegue, por exemplo, correr e conversar, sim. Agora, você consegue ficar conversando e jogar beach tênis, jogar tênis? Não, você toma uma bolada na cara.
Então, essa questão da concentração... Mas isso é legal, eu acho isso fantástico. Eu tô dando risada porque quem não faz beach tênis em 2023 e 2024 tá errado na vida, né? Então, eu comecei beach tênis agora. Eu tô errada. Você tá errada na vida. Estamos sendo erradas na vida, Eu Cris. não tenho Renegade nem copinho Stanley, tá? O beach tênis eu jogo, mas eu não Mas tenho... beach tênis é o Eu tenho copinho, então eu tô assim, tô caminhando. Não tenho nenhum dos dois. Não, quem mais me motiva no beach tênis é a minha filha. A Júlia adora e eu jogo muito por causa dela. E isso, as minhas pernas me ajudam bastante. Ter Por isso músculo, que eu né? treino. Ter músculo. Esporte na Para poder areia, jogar né? com eles. Isso para mim é a maior alegria, poder fazer esporte junto com os meus filhos. O que eu vejo no beach tênis, que é interessantíssimo, assim, muitos homens obesos, que a gente vê, só que tem pernas muito fortes e jogam muito bem com habilidades e... O que que eu Destreza quero de di- movimento, o que né? que eu quero dizer com isso? É que por mais que eles são obesos, eles têm as pernas fortes. Daí que a gente Né? brinca do Fordo, né? Ele é forte e gordo. Corta aí. Não Meu cortar. Deus, olha. Mas isso é verdade. Eu era Fordo, agora eu não tô tão Fordo. Mas, Eu não estava nesse podcast. mas isso é ótimo para emagrecer. Eu fico feliz quando eu pego um Fordo. Ó, já que a gente... Porque você tem massa muscular sobrando para emagrecer. Agora, então, a gente entrou na obesidade. eu Quando ia você dizer isso pega agora. uma pessoa sarcopênica, esses dias a gente pegou uma paciente com sarcopenia para explicar, e quando o paciente tem muito pouca massa muscular apendicular nos braços e nas pernas, a gente consegue fazer uma avaliação disso através da bioimpedância, que ela segmenta, né? E aí você tem um cálculo que dá para você escolher isso, para você calcular a sarcopenia. Então você pega, às vezes, pacientes com 60 quilos, 1,60 m, 60 quilos, que tem muito pouca massa muscular em perna. E aí você vai ver o percentual de gordura lá em cima. Então é uma paciente que precisa crescer e emagrecer. Isso é muito mais difícil, né, Muito para nós. difícil. E se pega, por exemplo, uma pessoa que tá, um obeso que tem bastante massa muscular, num processo de emagrecimento, normalmente acontece perda tanto da massa Isso. muscular quanto da gordura. Então, se ele perder um pouquinho da massa muscular, por ele ter uma quantidade, não é o ideal, mas não vai prejudicar ele. É por isso que eu tô brincando que é melhor ter esse paciente do que o paciente sarcopênico. Sim. Obesidade sarcopênica, né? E aí vai entrar muito da dieta, né? É. Uma dieta hiperproteica, provavelmente, normolipídica, e aí a quantidade de carboidrato, a gente vai ter que achar um equilíbrio para esse paciente nem comer de menos, para não ficar muito fraco, nem comer demais para que evite que Sim. ele não ganhe massa, para que ele perca muita massa muscular. Eu acho que tem dois pontos bem importantes que eu quero tocar aqui em relação à obesidade. Primeiro que a obesidade é uma doença. É bem importante que a gente fale sobre isso. Não é fácil emagrecer, né? Fácil é perder 3, 4 quilos para algumas pessoas. A gente está falando de pacientes obesos, a gente está falando de uma perda de peso muito grande. A gente está falando de processos que demoram muito e muito tempo. E aí eu queria tocar em dois pontos, que é essa que o doutor Ivo falou, a quantidade de macronutrientes para esses pacientes. Em muitos momentos a gente precisa de fases de adaptação para chegar no ideal, para chegar numa dieta perfeita. A dieta perfeita não existe, a dieta perfeita é aquela que o paciente consegue fazer. Isso é bem importante que a gente deixe como algo pontual. Lu, qual é a dieta perfeita? Não existe a dieta perfeita. Existe a dieta que o paciente vai conseguir fazer. Se o paciente chega no meu consultório, a gente conversa sobre várias coisas. Depois ele chega e diz para mim que ele não conseguiu fazer a dieta, aquela dieta pode estar perfeita em macronutrientes, mas ela não é a dieta perfeita para o paciente, porque ele não conseguiu cumprir aquilo. Então, isso é algo importante. Muitas vezes a gente precisa de um tempo para adaptação a tudo isso, né? A aumentar a proteína. Comer proteína não é fácil. Comer volume de proteína não é fácil. Manter só na suplementação também não é fácil. Então, isso tudo é um período de adaptação bem importante. Pacientes obesos têm uma questão de ter mais tempo em consultório, ter mais visitas constantes ao consultório. E isso é bem, bem importante que a gente visualize. Mas tem outro ponto que eu quero tocar nessa questão da obesidade, é que a gente precisa pensar em algumas questões que a gente já falou aqui. Cris já falou, o aumento de massa muscular ele é bem importante. Sim. Nessa questão da obesidade. Mas existem coisas que a gente precisa explicar em consultório para o paciente. E na semana passada, retrasada, eu fiz uma explicação dessa para uma paciente da clínica que está com uma obesidade de grau 3, que quando eu expliquei para ela o que de fato acontece na fisiologia do corpo dela, eu senti que ela fez assim no consultório. Relaxou. Porque a gente acha que lidar com fome é fácil.
E não é fácil, né? Não é fácil lidar com fome. Os pacientes em consultório, eles falam, eu tenho fome. E vou ser muito sincera com vocês, ter fome é bom. O problema está em não ter saciedade. Aí está o grande problema. Ter fome é importante, é algo fisiológico, é a nossa fome homeostática, então é aquela fome verdadeira mesmo, e isso é bem importante. Mas o que a gente precisa falar, e aí é um ponto bem que eu quero chegar. Quando a gente tem um percentual de gordura muito alto, a gente tem a produção de um hormônio chamado leptina. E esse hormônio é o hormônio da saciedade. O que acaba acontecendo? Por que a gente briga tanto, né, doutor Ivo? A gente fala tanto para os pacientes que precisa fazer dieta e musculação. Porque eu preciso aumentar a massa muscular. E aí o meu raciocínio é que quem vão acompanhando, vocês vão entender. Se eu tenho um percentual de gordura alto, eu vou ter mais produção de leptina. Só que a leptina é um hormônio da saciedade. Daí vocês devem estar me perguntando, tá, mas se eu tenho mais gordura e mais saciedade, por que eu não me sinto saciada nunca? Porque quanto mais leptina eu tenho, menos eu consigo fazer com que essa leptina seja de fato funcionante no meu corpo. Vai ter uma resistência à leptina. Resistência à leptina. A resistência à leptina é como assim, existe um receptor da leptina. Esse receptor vai vir, vai olhar, que é né, no músculo, no tecido e tal, ele vai olhar e vai ver assim, tem 5 leptinas vindo aqui, eu suporto. Mas daqui a pouco tem 10, e quando vier 10 eu não vou conseguir suportar, eu vou fechar isso. Eu vou fechar esse receptor. Então, esse paciente que tem obesidade, ele não sente saciedade, por mais que ele produza muita leptina. A leptina, ela é um hormônio antagônico à grelina, que é o hormônio da fome. Então, a gente não falou agora que o paciente que tem obesidade tem muita fome? Sim, porque eu tô produzindo muita fome. Mas eu não tô produzindo, eu não tô recebendo essa saciedade. E a leptina, ela precede a resistência insulínica. Exatamente, que era o que eu ia falar também. Tanto que dá para você dosar a leptina através e já suspeitar esse paciente vai fazer uma resistência insulínica. E aí é um ciclo, né, doutor Ivo? A leptina é a melhor amiga da insulina. Eu explico assim para os pacientes, para eles de fato entenderem isso, né? E se eu tenho uma insulina alta, quer dizer que eu também tenho resistência à insulina. Então, pacientes obesos são resistentes à insulina e resistentes à leptina. Então, qual é a melhor estratégia para esse paciente? É entender isso. É entender que ele vai ter fome a todo momento, é entender que ele não vai se sentir saciado e que a gente precisa mudar isso. O que acaba acontecendo é que se eu não consigo queimar a gordura porque eu estou com insulina circulante o tempo inteiro, isso não vai funcionar, é fisiologia, né? Por isso a atividade física do aumento da massa muscular é importante, porque aumenta minha taxa metabólica basal. Exatamente. Porque eu posso aumentar a quantidade de volume de comida, que daí a gente consegue fazer com que esse paciente coma mais, lembrando que comer comida de verdade, tu sempre vai comer mais quantidade, e isso é bem importante que o paciente fique atento a isso. Toda vez que eu comer um produto industrializado, eu vou comer menos quantidade do que um prato de comida de arroz e feijão. Sim. E aí, essa fisiologia é importante, né? E toda a inflamação que vem atrás dessas cascatas de hormônios que a gente falou agora. E até a ordem dos alimentos que você come faz diferença. Com toda certeza. E eu sempre falo pro paciente, é muito diferente a tua absorção, de repente, de um carboidrato. Você comeu 2 batatas sozinha, é uma coisa. Você comeu batata com um monte de salada, com proteína, mastigou aquilo direito, esse bolo que vai chegar lá no teu intestino, ele vai ter uma digestão bem mais lenta. Então, esse paciente vai ter um pico de insulina menor, um pico glicêmico menor, vai produzir um pouco menos de insulina e vai começar a diminuir a resistência insulínica e a leptina. E essa alimentação consciente, o mastigar, a gente tem que entender que também a digestão, ela já que é aí que começa a digestão, né? Aí é o mindfulness da alimentação, que eu falo de tudo, né? Exato. A gente precisa lembrar que quanto mais eu mastigo, mais eu produzo saliva, e quanto mais saliva eu produzo, mais digestão de carboidrato eu faço. Hoje em dia, o que a gente vê? O paciente engole, né? Sim. E aí, a alimentação é a base para o tratamento da obesidade. E ponto final, né? A gente precisa visualizar isso. Enquanto o paciente não conseguir visualizar que tudo que envolve a alimentação está muito linkado à patologia, vai ficar difícil. Porque em que local você come? Quais são os teus hábitos? Em que momento você come? Tá vendo celular? Tá vendo televisão? Tá prestando atenção na mastigação? Tá olhando pro prato? Tá vendo textura? Tá sentindo cor? Tá mastigando? Isso tudo envolve um processo, né? É que isso é pra tudo, né? Isso é pra trabalhar, é pra treinar, né? Tem gente que vai na academia e fica fazendo terapia com o personal. TikTok.
Sim, né? não, Porque e você tem que ter a concentração naquele concentração momento. no Faz bem movimento que feito. você está fazendo. É isso que eu falo para meus alunos. Quando você está executando um movimento, você tem que pensar no músculo que está sendo trabalhado. Você tem que se concentrar na respiração. Você tem que prestar atenção nas tuas articulações. É estar naquele momento. Até pode conversar no intervalinho. Acabou o intervalo, Vamos lá. volta pro... É a concentração, né? O trabalho, e Perfeito, daí isso é tudo vai isso. gerando uma consciência de organização. Então você começa a executar todos os processos de uma forma mais organizada e vai ter mais eficiência em cada processo. Na dieta, no treino, no trabalho, e aí você vai se tornando uma pessoa mais saudável. Né? Então a organização para fazer isso é importante. O horário de comer, o horário de dormir, isso eu bato muito na consulta. Né? Vamos tentar dormir cedo, dormir 10h30, no máximo 11 horas. É diferente tu ir dormir meia-noite e acordar às 8 do que tu dormir às 10 e acordar às 6 da manhã. Isso faz diferença. O que eu faço antes de dormir? O que eu faço é a higiene do sono, A isso a higiene gente do bate sono, um monte. A higiene do sono é bem importante, a gente precisa ter um local ideal, a gente precisa diminuir estímulos, a gente precisa estar menos estressado. É muito engraçado que esses dias uma paciente me deu um feedback assim, ó, Lu, quantas coisas tu coloca no teu plano alimentar que não tem nada a ver com nutrição? E tem sim, porque do que você se nutre? Né? A gente não nutre só o nosso corpo com o alimento, a gente nutre o nosso corpo de várias Com que você outras está formas. se alimentando, né? No todo, Num todo. Como está sendo seu sono, como está sendo seu acordar, como está sendo seu despertar, como está sendo antes de dormir, qual é o estresse. Isso tudo é nutrição. É nutrir o corpo num só, né? Não é só nutrir o estômago, né? Mas é nutrir tudo, né? É nutrir a energia e tudo que envolve, né? Isso da obesidade eu acho muito importante que o paciente não tem que parar de comer, né? Não tem que inventar uma dieta do além, a dieta do abacaxi, a dieta da sopa, a dieta Fazer da lua. cortes Coisas drásticos. que não vai conseguir Mas fazer por não nem uma vai- semana. Ontem não. eu atendi uma paciente que falou que ela teve uma dieta prescrita por uma outra nutricionista que ela não conseguiu fazer por 3 dias. Eu falei, como assim? Você recebeu uma dieta e você não conseguiu executar ela nem por 3 dias. Ou seja, não é uma dieta a longo prazo. Essa paciente não funcionou. É que nem a E- dieta do líquido. Eu Isso. falo pra paciente, você vai conseguir manter isso? Não Mas se é que consegue isso é a manter nossa por muito responsabilidade como profissional da saúde, você conseguir direcionar um tratamento que o paciente execute. É a questão da Né? dieta perfeita. Porque não existe tratamento que o paciente não consiga executar. Exatamente. E o que eu falo, por exemplo, da dieta líquida, eu falo, gente, você tem condições de mastigar, você tem que agradecer a Deus porque tu consegue mastigar. E aí tu vai querer tomar só líquido? Tu sabe, Cris, que essa questão da mastigação, chega a ser às vezes engraçado no consultório, mas eu pergunto para os pacientes qual é o único local que tritura o teu alimento. Eu já ouvi falar que era o estômago. Então a gente precisa lembrar disso fisiologicamente, é só o dente que corta o alimento. Olha a importância do processo de mastigação, né? Como é que esse alimento, gente, parando para pensar, como é que um alimento que não é mastigado vai ser captado, metabolizado pelo intestino? Como é que o intestino, uma microcélula, vai receber um pedaço de alimento? Né? E aí a gente vem de todos esses processos inflamatórios que acabam sendo causados. Tem muita gente que acha que eu preciso cortar tudo. Não, precisa mastigar. Para diminuir permeabilidade, quem sabe? Sim. E aí diminuir a inflamação. Isso a gente está falando de pacientes com obesidade também. Pacientes obesos também são pacientes anêmicos. Também são pacientes que não captam vitaminas e minerais. Também são pacientes que têm deficiências inúmeras nutricionais. E isso a gente vê em consultório o tempo todo, né, doutor Ivo? Que a ausência da doença não é sinônimo de ter saúde, né? Exato. Então você pode ter um Exato. paciente que não está doente, mas eles não podem não estar saudável. Vemos muito isso no consultório, assim como pacientes com doenças associadas, né? O excesso de doenças ou apenas a ausência de saúde. Se fosse para a gente falar o que a gente atacaria primeiro num processo de obesidade no consultório, doutor Ivo, o que seria? O que a gente atacaria primeiro? Qual seria? Difícil, né? Essa pergunta é muito difícil. complexa porque ela tem vários fatores. E é que exatamente vão isso que eu quis interferir. mostrar. Porque tem muitas coisas. A obesidade é uma doença multifatorial. Exato. Então, a gente já parou, eu acredito que já acabou esse estigma de que é só fechar a boca. Eu acho que cada vez mais eu vejo menos disso. Isso não A é gente mais até admitido, nem- isso, não né? é mais admitido. É até agressivo você falar isso, fecha a boca. É muito agressivo pro paciente que já tem dificuldade para emagrecer ele ouvir isso. E aí, a gente vem no ponto que eu comecei lá.
da fome de saciedade. Ninguém entende isso, porque existem também neurotransmissores responsáveis por fome e por saciedade. São os núcleos no cérebro que vão ser Exatamente. agonistas ou antagonistas da fome. Isso, e aí a gente tem aquela fome emocional, que o paciente obeso tem muito, que a gente chama de... Fome de quê? É a fome hedônica, Isso. né? Que é a fome por alimentos palatáveis, é a fome por carboidrato refinado, é a fome por um alimento específico, mas isso tudo começou no intestino. Isso tudo começou porque o intestino inflamado libera hormônios de uma forma diferente e a captação através do nervo vago, lá nos neurônios, lá no cérebro, acaba sendo de uma forma contrária. Então, ensinar o paciente a comer é uma coisa muito importante da obesidade. E ensinar ele, avisar ele, falar, olha, você não vai precisar passar muita restrição, você não vai passar fome, mas vamos comer direito. Né? Vamos começar a se movimentar. E a parte do exercício, eu falo que às vezes você não precisa sair dali e começar a fazer 300 minutos por semana de atividade física. Começa com alguma coisa. Nem né? precisa fazer 300 Eu minutos. prefiro de que você exercício. faça um pouco uma caminhada do que nada. Melhor Eu gosto o muito... mal feito do que o não feito. Eu gosto muito de trazer algumas questões, por exemplo, assim, o que a Organização Mundial de Saúde fala sobre hábitos saudáveis do consumo alimentar de frutas e verduras. Entre 400 e 600 gramas de frutas e verduras por dia já te deixa imune a algumas doenças. Sim. Mas isso, eu não tô falando de pacientes que já estão com alguma patologia. Aí a coisa fica um pouquinho diferente. Mas quando a gente fala sobre atividade física, Cris, o que é preconizado? Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, eles prezam por 150 minutos semanais. Isso é super possível durante o dia a dia. Mas a gente tem que entender que as pessoas têm a vida muito agitada, é muito corrida. Mas é o que eu falo sempre. Gente, impossível que em 24 horas você não consiga tirar 40 minutos, 50, 1 hora do teu dia, 3 vezes na semana, 4, para você, para tua saúde. Isso é Quais são importante. as prioridades da sua ou vida? você cuida da saúde ou você vai tratar trata da a doença. Perfeito. Mas é começar com pequenas atitudes. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Pequenas Isso. atitudes na dieta. Tira uma colher a menos do que você come. Sim. Né? Coloca uma mais de proteína, uma menos de determinada comida que tá te fazendo Em mal. vez de subir, moro em um prédio, essa eu adoro. sobe de escada. Isso Como é que você chegou aqui? Eu falo no consultório. Como é que você chegou aqui? Pela escada ou pelo elevador? Qual que você escolheu? Sim. É uma escolha? Sim, é porque assim, E aí, a prioridade? a tecnologia acaba deixando a gente muito sedentário, né? Assim, é só pensar pela própria televisão. Antigamente a gente tinha que levantar para mudar canal de televisão, para mudar volume A de gente televisão. via o que não queria pra não Pra levantar. não levantar. Não, e depois aí o controle remoto, mas pelo menos a gente movimentado, de Sim. um lado para outro para pegar. Agora é comando de voz. Você não se mexe, você mexe os músculos da face com comando de voz, tu faz a TV ligar, aumentar volume, Sim. diminuir volume. Então, olha só como a tecnologia ajuda muita gente, não sou contra, mas ela tá deixando as pessoas cada vez mais sedentárias. Sabe o que isso se chama, Cris? Ambiente obesogênico. Obesogênico. Obesogênico, exatamente. Estamos num ambiente obesogênico, né? Está. A gente Nossa. não é preparado pra nada disso, né? E a previsão é que para 2035 nós tenhamos 50% de obesos no Brasil. E Sim. quando a gente fala Essa de obeso... informação me assustou. e quando a Apesar gente- de ser prevista, É previsto? ela me assustou. E quando a gente fala de obeso, gente, a gente não tá falando de sobrepeso. Não, tô falando Porque de obeso. Isso, porque É, sobrepeso hoje nós ainda temos não é uma patologia, 25% de obesos e 50% de sobrepeso, né? Vai. Com IMC entre A gente vai 25 e ver- 30. Exatamente. Então a gente vai dobrar o número de obesos nos próximos 10 anos. E- E isso o sistema de saúde vai colapsar. A gente Vai. não vai conseguir atender tanta gente doente, porque vai ter muita doença cardiovascular, Sim. né? AVC, infarto, vai ter muito problema. Quando eu falo de ambiente obesogênico, a gente tem que parar para pensar o que de fato é ensinado sobre comer saudável, sobre ser saudável, o que de fato é falado. A gente que convive com isso, que é profissional da saúde e foca nessa questão da qualidade de vida, é muito fácil, né, da gente falar sobre isso. Mas o mundo é um ambiente obesogênico. Mas eu acho que o mundo ainda não abriu, não entende que a obesidade é uma doença. Exato. Por que se você tá com câncer de tireoide, você vai lá e opera? Por que quando você tá com dor no joelho, tu vai lá e infiltra? E por que quando tu tá obeso, tu não vai procurar ajuda para tratar a obesidade? Ninguém procura
procura no consultório para eu vim aqui para eu emagrecer porque eu estou doente. Sim. Você não escuta isso do paciente. Você vai escutar ele falando de endometriose, eu escuto falando de HPV, né, de doenças que todo mundo considera que é uma doença. E por que a obesidade a gente não considera? Desde 2013, né? A gente estava falando que o lipedema foi 2019, mas a obesidade foi considerada doença em 2013. Isso é um total Recente, né? absurdo, né? É. E aí, quando a gente fala de obesidade, eu acho que a gente não pode deixar de tocar na questão das canetinhas, né? A gente precisa lembrar que para toda doença eu tenho um medicamento, né? Muita gente chega no consultório e me pergunta, mas eu tomo ou não tomo? Primeiramente, isso não tem nada a ver com nutrição, isso tem a ver com médico, né? Quem vai liberar esse tipo de medicamento é o médico. Mas é importante lembrar que o profissional da saúde ou nutricionista precisa saber tratar pacientes que usam as canetas para emagrecimento. A caneta de emagrecimento é o medicamento com mais eficácia até hoje no tratamento da obesidade. Mas você sabe que a minha visão sobre esses produtos, o Ozempic, que hoje é o mais conhecido, agora tá chegando os novos, né, mais caros ainda, que no início a gente usava doses mais altas realmente para emagrecer o paciente, mas a gente não pensava na manutenção da obesidade. É muito mais fácil emagrecer do que ficar magro. Então você ficar magro depende muito mais de uma mudança de estilo de vida. Por exemplo, o lipedema, você não pode fazer uma dieta muito hipocalórica e usar uma dose de Ozempic muito alta. Essa paciente já é fadigada, já tem cansado, já tem dificuldade de se movimentar, vai piorar mais ainda, e fadigar. vai constipar. Então hoje eu vejo esse tipo de medicamento para aquela paciente que não consegue realmente. Nossa, eu tô tendo uma dificuldade muito grande de perder peso, de startar o peso, de fazer muitos pacientes têm flexibilidade metabólica, né? Então eles demoram demais para começar realmente a perder gordura. Então eu acho que aí é bem prescrito. Exato. Doses baixas dessas medicações para conter 10, 15, 20% da fome daquele paciente. Eu não sei se eu tô correta, eu acho que isso é uma alternativa, mas não é a primeira. Qual a opinião de vocês? Na verdade, ela não deve ser a primeira, mas a gente tem que identificar, que é uma coisa que o doutor Ivo falou agora, que a gente tem que identificar quem é esse tipo de paciente. Qual é o paciente que está chegando na tua frente? Esses medicamentos também são medicamentos para pacientes diabéticos. Porque às vezes você quer pegar esse paciente, não, essa paciente aqui tá muito obesa, a gente quer emagrecer ela rápido porque ela tá muito doente. Mas será que ela não quer tentar sozinha? Sim. Né? Vamos tentar sozinho primeiro? Vamos fazer um acordo? Vamos fazer um tratamento aqui. Só que você vai sair daqui com essas medicações, com os suplementos que eu te dei, você vai marcar consulta com a Luísa, com a nutricionista, e aí a gente vai tentar ir por 45, 60 dias. Aí você vai voltar aqui, você vai se comprometer comigo que você vai voltar, a gente vai reavaliar a tua situação, a tua inflamação e vamos ver teu peso. Vamos colocar uma meta para você emagrecer, para você voltar? Você tem que incluir esse paciente no emagrecimento. Ele tem que estar incluído. O processo ele tem dele. O processo é dele. A gente dá o caminho, mas é ele que executa. Né? A gente fala em consultório, e eu falo muito para as pacientes minhas do Dr. Ivo, que a gente é uma equipe. Isso. A gente é uma equipe. Não, e várias vezes a gente atende junto. Eu chamo a Luísa do meu lado. Né? E se pudesse, imagina nós três atendendo o paciente. Ia ser muito legal. Você colocar o paciente, a gente definir uma conduta juntos para aquele paciente. Isso seria fantástico. É a nossa meta ainda, espero. Então, mas isso é muito legal, porque aí você já define tudo que você vai fazer com aquele paciente. E aí, tanto que às vezes eu e a Luísa, a gente monta um grupo. Né, ali no WhatsApp, se o paciente desejar, lógico, e aí ele vai tirando as dúvidas, ele se sente acompanhado e acolhido. Aí você vai ter um resultado muito maior. Né, desse acolhimento. Que é isso que ela falou, a obesidade, quanto mais acompanhamento esse paciente tiver, quanto mais frequência ele tiver no nutricionista ou no médico, mais efetivo vai ser o processo do emagrecimento. Eu acho que o Ozempic, vou terminar a pergunta dela, eu acho que assim, ó, o paciente tem que merecer. Assim como a gente fala muito de merecer hormônio, merecer, né, carboidrato, que é o hormônio é a última coisa que a gente vai dar para aquele paciente. Sim. Ele tem que merecer o hormônio. Não adianta você dar o hormônio para um paciente todo inflamado. Agora, esse paciente pode, comendo mal, sem treinar, dormindo mal, você vai pegar simplesmente e vai dar o Ozempic para ele tomar? Porque normalmente o que deve acontecer, vocês veem muito na prática clínica ali, é ele chegar e querer uma fórmula mágica. Tipo, isso vai resolver o problema da minha vida. Mas essa pílula mágica existe muito, né? É a procura pela uma mágica. Coisa, é aquilo. Para o emagrecimento, para energia, né? Só que ninguém... Eles sabem que eles precisam cuidar da alimentação, sabem que precisam praticar exercício físico, mas eles querem uma coisa, não, aquilo ali vai resolver. Aquele medicamento ou aquele alimento
alimento ou aquele... Como já existiu, né, gente? Se a gente for fazer... se a gente voltar um pouquinho, existem vários alimentos mágicos em cada ano, né? Sim. Podemos falar de vários alimentos mágicos do ano passado, Água do com retrasado, limão. outro, e assim a gente vai. Mas para entender como a obesidade é uma doença multifatorial, eu algumas vezes já precisei perguntar pro paciente: e se tu deixar de ser obeso, qual vai ser o problema? Qual vai ser o problema? Se tu desligar a televisão para comer, qual vai ser o que tu vais encontrar naquilo? Que são outras doenças totalmente linkadas à obesidade, né? Que a gente também precisa abrir isso e falar sobre isso, né? Vou voltar ali na questão das canetinhas. A gente precisa lembrar que todo tratamento tem começo, meio e fim. E isso é bem importante. Isso, bem importante. A fase de manutenção no uso dessas canetas, ela é extremamente importante. Porque esses pacientes, eles têm uma queda inicial rápida de peso. Quando eles estão usando doses, né, já próprias para emagrecimento. As doses chegam na dose normal do emagrecimento, né? Eu tô falando que a gente usa doses menores para não emagrecer tão rápido e o paciente criar consciência de alimentação e de treino. Mas o paciente que está usando a dose normal, a dose full ali do emagrecimento, seja Saxenda ou Ozempic, eles vão ter uma queda grande. Depois esse paciente ele vai entrar num platô de emagrecimento que muitas vezes ele acha que o remédio parou de funcionar. Exatamente. Né? E aí que você vai entrar com a mudança da dieta, uma melhora do treino, uma adaptação. E esses pacientes, o paciente fala muito isso: doutor Ivo, mas eu vou usar isso aqui por quanto tempo? Depende. Depende do teu engajamento no tratamento. Você está disposta a ter algumas perdas para ter o resultado? Ah, eu tô, então vamos junto. Aí esse paciente vai ter início, meio e fim, concordo. A gente tem que definir sempre uma meta. Né? Não adianta a gente sonhar apenas sem ter uma meta, senão vai ser simplesmente um sonho de emagrecer. Exato. Vamos estabelecer uma meta meta. a longo prazo e uma meta a curto Isso, prazo, uma meta que a gente vai que seja, cumprindo por etapas. né, que seja alcançável. Sim, E possível. eu falo isso: olha, a gente vai começar gradualmente, a gente vai ter um platô e depois, quando a gente chegar na nossa meta, ou muito próxima dela, a gente vai desmamar essa medicação. E nada mais importante para um paciente se sentir motivado do que alcançar pequenas metas. Sim. Alcançar pequenas metas motiva. Essa sensação deles, né? De eu conseguir, né? Isso é uma construção importante. nossa como profissional da saúde Exato. e do paciente estar engajado no tratamento. Sim. Eu sempre pergunto: você está disposto a passar por esse, diria sofrimento, mas por algumas perdas Em alguns momentos vai ser sofrido, né, doutor Ivo? Eu acho que é bem importante que a gente fale também. E a gente fala isso, mesmo. né? Para tudo isso vai ser. Né? Tem o sofrimento emocional, o sofrimento da alimentação, do exercício, social, financeiro. Você vai ter que despender dinheiro para fazer esses tratamentos. Então, é muita coisa envolvida. Sabe que existem alimentos, né? Que a gente pode modular a fome e a saciedade, que é o que a canetinha faz, né? Existem alimentos, eu vou citar aqui alguns poucos, para que a gente saiba que eu também tenho na comida de verdade isso. Como eu falei, a caneta, ela é importante, essa medicação, né? Ela é importante para o tratamento da obesidade, como outros medicamentos são importantes para o tratamento de outras patologias, mas o nutricionista precisa entender que essa caneta, ela também é importante no processo do paciente, mas quais são os alimentos e o que eu, como nutricionista, posso fazer para amenizar isso tudo, né? E alguns alimentos são maçã, outros alimentos fácil acesso, maçã, amêndoas, refeições líquidas, manter jejum, e eu não estou falando de jejum intermitente, eu estou falando de jejum normal, ficar de 8 a 12 horas sem comer um alimento, e isso a gente já faz normalmente, né? Só dormir a gente já faz jejum. E aí outro alimento também que é bem importante é o whey, o soro do leite, né? E daí a gente já não está mais falando de alimento, a gente está falando de suplemento alimentar, mas também é uma boa estratégia. Primeiro, que eu não vou perder massa muscular. Segundo, que eu vou gerar mais saciedade. E terceiro, que eu vou conseguir produzir mais GLP-1. Eu acho muito importante da nossa área, a gente tem que gerar comprometimento do paciente. Sim. Né? Então, o que eu posso fazer para ele se comprometer mais com o tratamento? E isso da parte da atividade física eu acho muito importante, porque tem paciente que não tem, né, hoje em dia, uma academia boa e um personal. Não é uma coisa barata. Não. Porque daí você tem que pensar que ele já está vindo de um tratamento, do suplemento, da nutrição, e aí ele vai gastar dinheiro ainda com o personal. Então, eu acho essa questão da gente conseguir incluir esse paciente de outra forma, como o aplicativo que você falou. Dar opções para o Dar paciente. opções, mas opções onde ele esteja monitorado, né? Tanto na obesidade, ele tem que estar monitorado e tem que estar assistido. É importante, né? Então, você criar um aplicativo onde você possa individualizar o treino dele. E você acompanhe ele, como que ele está treinando, né? Isso é muito importante. Tem que gerar um engajamento, porque eu simplesmente mandar ele para um estúdio, será que ele vai? Ele vai se sentir Solto demais. perdido. Exato.
Uma coisa que eu quero falar que é bem importante também, que é uma dúvida que sempre gera em academias, qual que é o melhor exercício, se é o aeróbico, se é a musculação. Eu acho bem interessante, eu gosto muito, o ideal é sempre associar os dois são extremamente importantes. O aeróbico vai gerar o gasto calórico ali do momento, é muito importante essa flexão plantar, esse retorno venoso, mas a musculação, durante a execução do movimento, a gente vai criar microlesões na musculatura. Essa microlesão, ela vai aumentar o gasto calórico durante o processo de recuperação. Então, a musculação eu vou seguir gastando 24, 48 até 72 horas. Por isso é importante sempre combinar tanto a parte aeróbica quanto a musculação no processo de emagrecimento. Tá muito enraizado esse negócio de aeróbico que vai emagrecer. O aeróbico em jejum que vai emagrecer, né, Cris? Ainda tem essa questão. Ai, meu Deus, vamos lá. Isso do jejum é uma outra longo papo, né? É um outro longo podcast. Mas assim, a gente nunca pode deixar de lado a musculação, porque a gente precisa realmente aumentar essa taxa metabólica e aumentar esse gasto calórico. Bom, acho que a gente levantou uma bandeira bem grande aqui, né? Obesidade, tratamento multifatorial. Foi muito produtivo. A gente trocou muita ideia, muita experiência, muita informação boa de todo mundo. Eu fiquei muito feliz da gente ter feito esse primeiro podcast. Eu acho que também. Próximos virão. Eu pelo convite. E foi muito legal. Eu espero que a gente consiga alcançar muitas pessoas e consiga ajudar as pessoas. Esse é o propósito, Eu né? acho que é o nosso propósito. maior propósito. A gente conseguir orientar e mudar um pouquinho, que a gente consiga mudar, às vezes, um pouquinho da dieta ou induzir alguém a fazer um pouquinho mais de atividade física. Eu acho que a gente já tá... A gente já tá no lucro. Já tá no lucro, já tá trazendo algum benefício para os outros. E para essas mulheres que precisam muito da gente para poder melhorar realmente a qualidade de vida. É isso que a gente quer, né? Que elas melhorem a qualidade isso que a gente de quer. vida. Então tá bom, pessoal. Muito obrigado. Agradeço muito a todos, a toda a equipe aqui junto na produção do nosso podcast. Foi maravilhoso. Um grande abraço. Obrigada. Tchau.